Estava colocando a chave na ignição do meu Corsa quando Isabela, de apenas 8 anos, gritou desesperada do banco de trás: "Vovó, não dirija, vi a mamãe mexendo nos freios ontem à noite." Parei com a mão tremendo. Minha própria filha Carla havia insistido para eu levar a menina ao médico naquela manhã, dizendo que era urgente, que ela confiava só em mim para cuidar da neta. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. Olhei pelo retrovisor e vi o rostinho assustado da Isabela, os olhos castanhos dela brilhando de lágrimas. "Como assim, meu amor? O que você viu?" Perguntei, ainda com a chave na mão, meu coração disparando. "A mamãe estava embaixo do carro com uma lanterninha, vovó. Ela não me viu porque eu estava no banheiro e voltei para pegar água. Ela fez assim, e a menina fez o gesto de quem corta alguma coisa. E depois ficou toda suja de um líquido escuro." Minha boca secou. Carla sabia que eu sempre saía para levar Isabela ao médico nas quintas-feiras de manhã. Sempre o mesmo horário, sempre o mesmo trajeto pela Avenida Jerônimo Gonçalves até o centro médico. Uma via movimentada, com uma descida íngreme logo depois do viaduto. "Isabela, tem certeza do que viu?" Insisti, mas já sabia a resposta. Aquela menina nunca mentiu para mim, nem mesmo quando quebrava alguma coisa em casa. Era a única pessoa em quem eu ainda confiava completamente. "Tenho sim, vovó. A mamãe ficou muito nervosa quando percebeu que eu tinha saído do quarto. Disse que era surpresa e que eu não podia contar para ninguém." Desliguei o carro e abracei minha neta. Como uma mãe pode chegar a esse ponto? Como minha própria filha, que amamentei, que criei, que perdoei tantas e tantas vezes, podia planejar minha morte? E pior ainda, a morte da própria filha também, porque se os freios falhassem naquela descida, nós duas morreríamos juntas. Peguei o telefone e liguei para o seu João, que cuida do meu carro há 15 anos. "Seu João, o senhor pode dar uma olhada urgente no meu Corsa? Acho que tem algum problema nos freios." "Dona Terezinha, eu estava justamente para ligar para a senhora. Ontem à noite, uma pessoa passou aqui perguntando sobre freios de Corsa. Disse que era para dar uma revisada no carro da mãe. Pensei que fosse a senhora, mas agora..." O sangue gelou nas minhas veias. "O senhor pode vir aqui em casa agora?" "Já estou saindo." Enquanto esperava, fiquei observando a Isabela brincando no quintal, inocente, sem fazer ideia de que a própria mãe havia planejado matá-la junto comigo. Minha mente corria, tentando entender como chegamos a esse ponto. Carla sempre foi problemática, desde adolescente. Quando o pai dela morreu há 3 anos, ela ficou ainda pior. Começou com as apostas online, primeiro dizendo que era só diversão, depois pedindo empréstimos pequenos. Eu sempre ajudei, claro, que mãe não ajudaria? Mas os pedidos foram ficando maiores, mais frequentes, mais desesperados. No mês passado, ela chegou em casa desesperada, chorando, dizendo que tinha gente atrás dela. Que devia muito dinheiro. Perguntei quanto, e ela desconversou. Disse que ia dar um jeito. Agora eu entendo qual era o jeito dela. Seu João chegou com a reboque e levantou meu carro. O que ele encontrou me deixou sem chão. "Dona Terezinha, os cabos de freio foram cortados com precisão. Quem fez isso sabia exatamente onde cortar para os freios falharem só depois de uns 10 minutos de uso, e o fluido foi completamente drenado. Não foi acidente não. Alguém quis que a senhora sofresse um acidente grave. Tem como saber quando isso foi feito? Pelos cortes e pelo fato do fluido estar totalmente seco, diria que foi ontem à noite. E olha, quem fez isso entende de carro. Não foi serviço de amador não. Marcos. O marido da Carla trabalha numa oficina. Ele sabia fazer isso. Mas será que ele sabia dos planos da esposa ou ela conseguiu informações com ele sem ele perceber? Seu João, por favor, não conserte ainda. Quero documentar isso tudo. Quando ele foi embora, sentei na varanda e comecei a juntar as peças desse quebra-cabeças macabro. Carla havia insistido para eu levar Isabela ao médico justamente naquela manhã. Disse que era urgente, que a menina estava com febre na noite anterior. Mas Isabela estava perfeitamente bem, brincando normal. E por que ela fez questão que fosse eu a levar? Normalmente, ela mesma levava.
ou pedia para o Marcos levar? A resposta era óbvia. Ela queria que nós duas estivéssemos no carro quando os freios falhassem. Mas por que matar a própria filha também? Isso me intrigava. Uma coisa era me matar para herdar os imóveis. Eu tenho 3 casas aqui no centro que valem uma fortuna hoje em dia. Mas por que incluir Isabela no plano? A resposta veio como um soco no estômago. Isabela havia visto. Minha neta era testemunha ocular da tentativa de assassinato. Se ela ficasse viva e contasse o que viu, Carla seria desmascarada. A solução mais simples na cabeça doentia da minha filha era eliminar as duas de uma vez só, fingindo que foi um acidente trágico. E tinha mais. Se nós duas morrêssemos, Carla herdaria tudo como única filha e única responsável legal pela Isabela. Os 3 imóveis que comprei com o dinheiro da aposentadoria e das economias do meu falecido marido. A casa onde moramos. Tudo. Naquela tarde, depois que Carla voltou do trabalho, entre aspas, porque há meses ela não trabalha de verdade, vive das apostas e dos empréstimos que pede para todos os conhecidos, eu a observei com outros olhos. Mãe, por que não saíram para o médico hoje cedo? Isabela estava com febre ontem. Ah, ela amanheceu melhor. Achei melhor não sair com ela doente. Carla disfarçou, mas percebi o nervosismo. Ela esperava que fôssemos, que o plano dela fosse executado. Agora ela estava ali, conversando comigo normalmente, perguntando da neta, como se não tivesse passado a madrugada sabotando meu carro para nos matar. Que bom que melhorou, disse ela, mas seus olhos não conseguiam esconder a ansiedade. Durante o jantar, observei como ela evitava olhar diretamente para Isabela. A menina, por sua vez, estava mais quieta que o normal, brincando com a comida em vez de comer. Isabela, come direito, filha, disse Carla com uma voz estranhamente forçada. Não estou com fome, mamãe. Foi aí que percebi. Isabela também estava desconfiada. Crianças têm um instinto que nós adultos perdemos com o tempo. Ela sabia que algo estava errado, mesmo sem entender completamente o que havia presenciado. À noite, quando Carla e Marcos foram dormir, fiquei na sala pensando. 3 gerações de mulheres da família Silva naquela casa. A avó, a mãe, a filha. E a do meio havia planejado eliminar as outras 2. Como uma mulher chega a esse ponto? Como o vício em apostas, o desespero pelas dívidas, pode transformar uma pessoa a esse nível? Carla não era uma psicopata. Ela era viciada, desesperada, encurralada. Mas isso justificava tentar assassinar a própria mãe e filha? Lembrei de quando ela era pequena e teve pneumonia. Passei noites em claro cuidando dela. Levei no médico dezenas de vezes. Fiz tudo o que uma mãe pode fazer para salvar a vida da filha. E agora, essa mesma filha havia planejado tirar a minha vida. E você, o que faria se descobrisse que sua própria filha quer te matar? Na madrugada, não consegui dormir. Fiquei pensando em todas as vezes que Carla me pediu dinheiro emprestado nos últimos meses. Fevereiro, R$5.000. Março, R$8.000. Abril, R$12.000. Maio, R$15.000. Junho, R$20.000. E eu sempre dava, porque mãe não nega ajuda para a filha, né? Mas quanto ela realmente devia? Se havia chegado ao ponto de planejar assassinato, a dívida devia ser muito mais alta do que ela me contava. E com quem ela devia? A agiota não brinca. Se ela não pagasse, eles viriam atrás dela mesmo, e possivelmente da família inteira. Será que o plano dela era matar a mim e a Isabela para simular um acidente, herdar os imóveis, vender tudo rápido e fugir com o Marcos? Deixar Ribeirão Preto para trás e recomeçar em outro lugar? Na manhã seguinte, sexta-feira, resolvi agir. Primeiro, levei Isabela para passar o dia na casa da minha irmã Aparecida, no bairro Sumarezinho. Disse para Carla que era para a menina brincar com os primos. Depois, fui ao cartório e alterei meu testamento. Se algo acontecesse comigo, Isabela herdaria tudo diretamente, com minha irmã como inventariante até ela completar 18 anos. Carla não levaria 1 centavo.
Em seguida, procurei o Dr. Henrique, advogado da família há décadas. Contei tudo: a sabotagem do carro, as apostas, as dívidas, o plano de assassinato. Ele ficou chocado, mas me orientou sobre como proceder. Dona Terezinha, a senhora precisa ir à polícia fazer um boletim de ocorrência. Tentativa de homicídio é crime grave. Eu sei, doutor Henrique, mas preciso de mais evidências. A palavra da Isabela e o laudo do mecânico podem não ser suficientes. A senhora tem razão. Carla pode alegar que foi coincidência, que alguém mexeu no carro sem ela saber, ou que a menina se confundiu. Saí do escritório do advogado com uma ideia formada na cabeça. Se minha filha queria jogar o jogo da traição, eu ia jogar também, mas pelas minhas regras. Carla chegou em casa no fim da tarde, visivelmente ansiosa. Mãe, cadê a Isabela? Na Aparecida, brincando com os primos. Volta amanhã. Vi o alívio nos olhos dela. Com Isabela longe, ela poderia tentar de novo. Ou pelo menos era isso que ela pensava. Mãe, a senhora não quer que eu leve o carro para dar uma revisada? Está na hora da manutenção. Que cínica! Queria consertar os freios que ela mesma havia sabotado, provavelmente para tentar de novo em outra ocasião. Não precisa, filha. O seu João já veio aqui hoje e disse que está tudo certo. Mentira, claro, mas queria ver a reação dela. Carla ficou pálida. Ah, que bom. Melhor prevenir, né? Naquela noite, ela ficou acordada até tarde, mexendo no celular. Provavelmente conversando com os agiotas, tentando explicar por que o plano havia dado errado. Sábado de manhã, minha irmã trouxe Isabela de volta. A menina correu para me abraçar e naquele momento tomei uma decisão. Eu ia proteger minha neta de qualquer forma necessária, mesmo que isso significasse destruir minha própria filha. Vovó, você está bem? Perguntou Isabela, olhando nos meus olhos com aquela sinceridade infantil. Estou sim, meu amor, e vou ficar bem. Você também. Carla saiu para resolver umas coisas, e eu aproveitei para conversar seriamente com Isabela. Meu amor, você lembra o que viu a mamãe fazendo no carro anteontem? Lembro sim, vovó. Ela estava embaixo mexendo em umas coisinhas. Por quê? Porque a mamãe fez uma coisa muito errada. Uma coisa que poderia ter machucado nós duas. Isabela ficou séria. A mamãe queria machucar a gente? Como explicar para uma criança de 8 anos que a própria mãe tentou matá-la? Como preservar a inocência dela sem colocá-la em perigo? A mamãe está com alguns problemas, meu amor. Às vezes, quando as pessoas têm problemas muito grandes, elas fazem coisas erradas. Mas a vovó vai cuidar de tudo, está bem? A mamãe não ama mais a gente? O coração partiu. Eu acho que a mamãe ama, mas ela está muito confusa agora. E quando você ama alguém de verdade, você protege essa pessoa. Então, é isso que a vovó vai fazer, proteger você. Naquela noite, depois que todos foram dormir, comecei a planejar minha vingança. Carla queria jogar com a vida da família? Então eu ia mostrar para ela como se joga esse jogo. E desta vez eu ia ganhar. Quando ele foi embora, sentei na varanda e comecei a juntar as peças desse quebra-cabeças macabro. Carla havia insistido para eu levar Isabela ao médico justamente naquela manhã. Disse que era urgente, que a menina estava com febre na noite anterior. Mas Isabela estava perfeitamente bem, brincando normal. E por que ela fez questão que fosse eu a levar? Normalmente, ela mesma levava, ou pedia para o Marcos levar. A resposta era óbvia. Ela queria que nós duas estivéssemos no carro quando os freios falhassem. Mas por que matar a própria filha também? Isso me intrigava. Uma coisa era me matar para herdar os imóveis. Eu tenho 3 casas aqui no centro que valem uma fortuna hoje em dia. Mas por que incluir Isabela no plano? A resposta veio como um soco no estômago. Isabela havia visto. Minha neta era testemunha ocular da tentativa de assassinato. Se ela ficasse viva e contasse o que viu, Carla seria desmascarada. A solução mais simples na cabeça doentia da minha filha era eliminar as duas de uma vez só, fingindo que foi um acidente trágico. E tinha mais. Se nós duas morrêssemos, Carla herdaria tudo como única filha e única responsável legal pela Isabela. Os 3 imóveis que comprei com o dinheiro da aposentadoria e das economias do meu falecido marido José,
que trabalhou 30 anos na Receita Federal. A casa onde moramos, que vale quase 400 mil reais hoje em dia. O apartamento na rua Álvares Cabral, que alugamos por 2.500 reais por mês. A casa no bairro Jardim Mosteiro, que rende 1.800 mensais. Tudo isso somava quase 800 reais. 0 em patrimônio. Naquela tarde, depois que Carla voltou do trabalho, entre aspas, porque há meses ela não trabalha de verdade, vive das apostas online e dos empréstimos que pede para todos os conhecidos, eu a observei com outros olhos completamente diferentes. Mãe, por que não saíram para o médico hoje cedo? Isabela estava com febre ontem. Ah, ela amanheceu melhor. Achei melhor não sair com ela doente. Carla disfarçou bem, mas percebi o nervosismo sutil nas mãos dela, no jeito que desviava o olhar. Ela esperava que tivéssemos saído, que o plano dela fosse executado perfeitamente. Agora ela estava ali, conversando comigo normalmente, perguntando da neta, como se não tivesse passado a madrugada inteira sabotando meu carro para nos matar brutalmente. Que bom que melhorou, disse ela, mas seus olhos não conseguiam esconder a ansiedade crescente. Durante o jantar, observei cada movimento, cada respiração, cada palavra. Como ela evitava olhar diretamente para Isabela, como suas mãos tremiam ligeiramente ao pegar o copo d'água. A menina, por sua vez, estava mais quieta que o normal, brincando com a comida em vez de comer, sentindo instintivamente que algo estava muito errado naquela casa. Isabela, come direito, filha, disse Carla, com uma voz estranhamente forçada, quase robotizada. Não estou com fome, mamãe. Foi aí que percebi algo que me gelou completamente. Isabela também estava desconfiada. Crianças têm um instinto primitivo que nós adultos perdemos com o tempo, com as experiências ruins da vida. Ela sabia que algo terrível estava acontecendo, mesmo sem entender completamente o que havia presenciado na noite anterior. À noite, quando Carla e Marcos foram dormir, fiquei na sala pensando em tudo que havia descoberto. 3 gerações de mulheres da família Silva naquela casa centenária no centro de Ribeirão Preto. A avó de 73 anos, aposentada, viúva há 3 anos. A mãe de 45 anos, desempregada, viciada em apostas, desesperada. A filha de 8 anos, inocente, testemunha involuntária de uma tentativa de assassinato. E a do meio havia planejado eliminar friamente as outras 2. Como uma mulher chega a esse ponto? Como o vício em apostas online, o desespero pelas dívidas crescentes, a pressão de credores perigosos, pode transformar uma pessoa humana a esse nível de desumanidade? Carla não era uma psicopata de nascença. Ela era viciada, desesperada, encurralada como um animal ferido. Mas isso justificava moralmente tentar assassinar a própria mãe e a própria filha pequena? Lembrei de quando ela era criança e teve pneumonia aos 7 anos. Passei 13 noites em claro no Hospital das Clínicas cuidando dela, dormindo numa cadeira desconfortável ao lado da cama, rezando para Deus não levar minha filhinha. Levei no médico dezenas de vezes quando ela tinha qualquer sintoma. Fiz tudo o que uma mãe dedicada pode fazer para salvar a vida da filha querida. Gastei minhas economias em remédios caros, tratamentos particulares, tudo para vê-la crescer saudável e feliz. E agora, essa mesma filha, que mamou no meu peito, que dormiu no meu colo, que chamava mamãe com aquela vozinha doce, havia planejado meticulosamente tirar minha vida e a vida da própria filha. E você, que está lendo essa história, o que faria se descobrisse que sua própria filha, sua carne e sangue, quer te matar para herdar seus bens? Na madrugada fria daquele junho, não consegui pregar o olho nem por 1 minuto. Fiquei na cozinha tomando chá de camomila e repassando mentalmente todas as vezes que Carla me pediu dinheiro emprestado nos últimos 6 meses. Fevereiro, 5.000 reais para umas contas atrasadas. Março, 8.000 reais para uma emergência médica do Marcos. Abril, 12.000 reais para quitar o cartão de crédito. Maio, 15.000 reais para investir num negócio promissor. Junho, 20.000 reais para resolver uns problemas com a Receita Federal. E eu sempre dava sem questionar muito,
Por que que mãe nega ajuda financeira para a filha, não é mesmo? Mas quanto ela realmente devia? Se havia chegado ao ponto de planejar um duplo assassinato, a dívida total devia ser estratosfericamente mais alta do que ela me contava nessas conversas. E com quem exatamente ela devia? A agiota profissional não brinca em serviço, não aceita desculpas, não dá prazo extra. Se ela não pagasse rigorosamente em dia, eles viriam atrás dela e da família inteira para cobrar de qualquer forma necessária. Será que o plano dela era realmente matar a mim e a Isabela num acidente convincente, herdar automaticamente todos os imóveis como única filha viva, vender tudo rapidamente por qualquer preço e fugir de Ribeirão Preto com o Marcos? Abandonar a cidade, mudar de identidade, recomeçar a vida em outro estado longe dos credores perigosos? Na manhã seguinte, sexta-feira, 23 de junho, resolvi tomar uma atitude concreta. Primeiro, levei Isabela bem cedo para passar o dia inteiro na casa da minha irmã, Aparecida, que mora no bairro Sumarizinho, do outro lado da cidade. Disse para Carla que era para a menina brincar com os primos gêmeos da mesma idade, coisa normal de fim de semana. Depois, fui diretamente ao cartório Zanetti, na rua São Sebastião, onde meu falecido marido sempre cuidava dos documentos importantes da família. Alterei completamente meu testamento numa mudança radical e definitiva. Se alguma coisa fatal acontecesse comigo, Isabela herdaria absolutamente tudo diretamente. Os 3 imóveis, as contas bancárias, os investimentos na poupança e no CDB, tudo, com minha irmã Aparecida como inventariante legal até ela completar 18 anos e poder assumir o patrimônio. Carla não levaria 1 centavo sequer. Em seguida, procurei o Dr. Henrique Moraes, advogado criminalista da família há mais de 2 décadas, o mesmo que defendeu meu cunhado numa briga de trânsito anos atrás. Contei absolutamente tudo com detalhes precisos: a sabotagem profissional do carro, as apostas compulsivas online, as dívidas crescentes com agiotas, o plano meticuloso de duplo assassinato. Ele ficou visivelmente chocado, empalideceu, pediu para eu repetir algumas partes da história porque não estava conseguindo acreditar no que ouvia. Dona Terezinha, a senhora precisa ir imediatamente à Delegacia Central fazer um boletim de ocorrência completo. Tentativa de homicídio qualificado contra ascendente e descendente é crime hediondo, sem direito à fiança. Eu sei perfeitamente disso, Dr. Henrique, mas preciso de muito mais evidências concretas e irrefutáveis. A palavra da Isabela e o laudo técnico do mecânico podem não ser juridicamente suficientes num tribunal. A senhora tem razão estratégica. Carla pode facilmente alegar que foi coincidência terrível, que alguém desconhecido mexeu no carro sem ela saber absolutamente nada. Ou que a menina se confundiu com alguma brincadeira inocente que viu. Saí do escritório do advogado com uma ideia completamente formada e estruturada na cabeça. Se minha própria filha queria jogar esse jogo mortal da traição familiar, eu ia jogar também com todas as regras. Mas pelas minhas próprias regras, com minha experiência de vida, minha rede de contatos, minha inteligência emocional desenvolvida em 73 anos. Carla chegou em casa no fim da tarde, visivelmente ansiosa, suando mais que o normal, mexendo compulsivamente no celular. Mãe, cadê a Isabela? Por que não voltou ainda? Está na casa da Aparecida, brincando com os primos gêmeos. Volta só amanhã de manhã porque eles pediram para ela dormir lá. Vi o alívio instantâneo nos olhos dela, aquele brilho perigoso de quem vê uma oportunidade perfeita. Com Isabela longe e segura, ela poderia tentar executar uma versão modificada do plano original. Ou pelo menos era exatamente isso que ela estava pensando naquele momento. Mãe, a senhora não quer que eu leve o carro para dar uma revisada técnica completa? Está na época da manutenção preventiva mesmo. Que cinismo descarado e calculado. Queria consertar discretamente os freios que ela mesma havia sabotado, provavelmente para tentar uma nova versão do plano em outra ocasião mais propícia. Não precisa se preocupar com isso, filha. O seu João já veio aqui hoje de manhã e fez uma inspeção completa. Disse que está tudo perfeitamente certo. Mentira deslavada, é claro. Mas queria observar atentamente a reação dela para confirmar minhas suspeitas. Carla ficou visivelmente pálida, gaguejou um pouco. Ah, que bom então. Melhor prevenir sempre, não é verdade?
Naquela noite interminável, ela ficou acordada até muito tarde, mexendo obsessivamente no celular, digitando mensagens rápidas, deletando conversas, claramente nervosa. Provavelmente conversando desesperadamente com os agiotas perigosos, tentando explicar convincentemente por que o plano havia falhado novamente, pedindo mais prazo, prometendo outras soluções. Sábado de manhã, 24 de junho, minha irmã Aparecida trouxe Isabela de volta bem cedo, como combinado. A menina correu alegremente para me abraçar com aquele carinho puro e genuíno, e naquele momento específico, tomei uma decisão inabalável que mudaria tudo. Eu ia proteger minha neta querida de qualquer forma necessária, usando todos os recursos disponíveis, mesmo que isso significasse destruir completamente minha própria filha no processo. Vovó, a senhora está bem? Parece preocupada, perguntou Isabela, olhando diretamente nos meus olhos com aquela sinceridade cristalina que só as crianças possuem. Estou sim, meu amor lindo. E vou continuar bem. Você também vai ficar sempre protegida. Carla saiu rapidamente para resolver umas coisas urgentes na cidade. E eu aproveitei essa oportunidade única para conversar muito seriamente com Isabela sobre tudo o que estava acontecendo. Meu amor, você ainda lembra claramente o que viu a mamãe fazendo embaixo do carro anteontem à noite? Lembro sim, vovó. Ela estava com uma lanterninha pequena mexendo em umas pecinhas embaixo. Por que a senhora quer saber? Porque a mamãe fez uma coisa muito grave e perigosa. Uma coisa que poderia ter machucado gravemente nós duas. Isabela ficou instantaneamente séria, com aquela maturidade prematura que crianças desenvolvem quando vivenciam situações traumáticas. A mamãe queria mesmo machucar a gente de propósito? Como explicar para uma criança inocente de apenas 8 anos que a própria mãe biológica tentou deliberadamente matá-la? Como preservar ao máximo a inocência dela sem colocá-la em perigo mortal novamente? A mamãe está passando por problemas muito sérios e complicados, meu amor. Às vezes, quando as pessoas adultas têm problemas financeiros muito grandes, elas fazem coisas terrivelmente erradas e perigosas. Mas a vovó vai cuidar completamente de tudo, está bem? Você não precisa se preocupar com nada. Mas a mamãe ainda ama a gente de verdade? Essa pergunta partiu literalmente meu coração em pedaços. Eu acho que sim, que a mamãe ama do jeito dela. Mas ela está muito confusa agora, muito desesperada. E quando você ama alguém de verdade, de coração, você protege essa pessoa a qualquer custo. Então é exatamente isso que a vovó vai fazer agora. Proteger você com todas as minhas forças. Naquela noite de sábado, depois que todos finalmente foram dormir, fiquei sozinha na cozinha silenciosa e comecei a elaborar detalhadamente minha estratégia de vingança. Carla queria jogar perigosamente com a vida de toda a família? Então, eu ia mostrar para ela exatamente como se joga esse jogo mortal quando se tem 73 anos de experiência de vida acumulada. Peguei uma caderneta velha onde meu falecido marido José anotava suas investigações na Receita Federal e comecei a escrever tudo o que sabia sobre Carla. Os horários que ela saía de casa, os lugares que frequentava, as pessoas com quem conversava pelo telefone sussurrando, os valores exatos que me pediu emprestado. Cada mentira que ela contou, cada desculpa esfarrapada, cada lágrima falsa derramada para me convencer a emprestar mais dinheiro. José sempre dizia que uma boa investigação começa documentando meticulosamente todos os fatos, por menores que pareçam. Terezinha, ele falava com aquela voz grave que eu tanto sentia saudade. Criminoso sempre deixa rastro. É só saber onde procurar. E Carla havia deixado muitos rastros. Lembrei de uma conversa estranha que ouvi ela tendo pelo telefone há 2 semanas, quando pensava que eu estava dormindo. Estava na sala vendo televisão quando ela foi para a cozinha falar baixinho. Não, ainda não consegui o dinheiro todo. Minha mãe desconfia de alguma coisa. Preciso de mais uns dias. Eu sei qual é o prazo, vocês não precisam ficar repetindo. Na época, pensei que fosse cobrança normal de alguma loja ou financeira. Agora entendia que eram os agiotas pressionando pelo pagamento. E tinha outra coisa que me incomodava. Nos últimos meses, Carla havia começado a fazer perguntas estranhas sobre meus documentos, meus investimentos, meu testamento.
sempre com aquele jeitinho casual, fingindo interesse inocente. Mãe, a senhora já pensou em fazer um testamento? É importante ter essas coisas organizadas. Mãe, onde a senhora guarda os documentos da casa? E os da poupança? Mãe, se acontecer alguma coisa com a senhora, como eu vou conseguir cuidar da Isabela sem recursos? Agora, todas essas perguntas ganhavam um sentido sinistro. Ela não estava preocupada com meu bem-estar. Estava planejando minha morte e calculando quanto herdaria. Mas o que mais me doía não era nem a traição em si. Era perceber que durante todos esses meses, enquanto eu me preocupava genuinamente com os problemas dela, enquanto eu tirava dinheiro da minha aposentadoria para ajudá-la, enquanto eu perdia noites de sono pensando em como solucionar a situação financeira da minha filha, ela estava friamente planejando me assassinar. Cada abraço que ela me deu foi falso. Cada "obrigada, mãe, a senhora é um anjo" foi mentira. Cada lágrima de gratidão foi teatral. Durante meses, eu vivi abraçando e beijando minha própria assassina em potencial. E Isabela? Como Carla conseguia olhar para aquela menina inocente, dar banho nela, contar historinhas antes de dormir, fazer cafuné no cabelo dela, sabendo que estava planejando matá-la também? Que tipo de monstro uma pessoa precisa se tornar para conseguir fazer isso com a própria filha pequena? Domingo de manhã, 25 de junho, acordei com os olhos inchados de tanto chorar durante a madrugada. Não chorei de tristeza. Chorei de raiva pura. Uma raiva que eu nunca havia sentido na vida, nem mesmo quando meu marido morreu, nem quando perdi meus pais. Era uma raiva diferente, venenosa, que queimava por dentro como ácido. Durante o café da manhã, observei Carla interagindo com Isabela. Ela estava tentando demais ser a mãe carinhosa, fazendo panquecas elaboradas, cantarolando, brincando. Mas eu conseguia ver através da máscara. Via como seus olhos evitavam os da menina por mais de alguns segundos, como suas mãos tremiam ligeiramente ao pentear o cabelo da filha, como ela evitava ficar sozinha com Isabela no mesmo cômodo. Isabela, vai escovar os dentinhos, disse Carla, com voz forçadamente alegre. Sim, mamãe. Quando a menina saiu da cozinha, aproveitei para testar Carla. Filha, você está bem? Parece nervosa. Estou ótima, mãe. Por que estaria nervosa? Não sei. Você parece diferente desde quinta-feira. Aconteceu alguma coisa? Vi o pânico passar rapidamente pelos olhos dela. Não, mãe. Está tudo normal. Tem certeza? Porque se você estiver com algum problema sério, pode conversar comigo. Somos uma família, não somos? Família se ajuda. A ironia era brutal. Eu estava oferecendo ajuda para a pessoa que havia tentado me matar 2 dias antes. Eu sei, mãe. A senhora sempre foi maravilhosa comigo. Não sei o que seria da minha vida sem a senhora. Quase ri da hipocrisia descarada. Se dependesse dela, eu estaria morta junto com Isabela numa cova do cemitério São Bento naquele exato momento. Naquela tarde, resolvi dar mais um passo na minha investigação. Liguei para seu Antônio, que tem uma oficina na Rua Mariana Junqueira e conhece o Marcos há anos. Seu Antônio é a Terezinha, sogra do Marcos. Posso fazer uma pergunta meio estranha? Claro, dona Terezinha. Pode falar. Nas últimas semanas, o Marcos perguntou alguma coisa sobre freios de Corsa? Ou pediu informação sobre como sabotear um carro? Silêncio do outro lado da linha. Dona Terezinha, posso perguntar por que a senhora quer saber isso? Porque alguém sabotou meu carro e eu suspeito que foi alguém próximo. Meu Deus! Olha, o Marcos esteve aqui sim, há uns 15 dias. Fez várias perguntas técnicas sobre freios, sobre quanto tempo um carro consegue andar depois que os cabos são cortados, essas coisas. Eu achei estranho, mas pensei que fosse para algum cliente da oficina onde ele trabalha. Mais uma peça do quebra-cabeças. Marcos havia se preparado tecnicamente para executar a sabotagem semanas antes. Não foi uma decisão impulsiva. Foi um plano cuidadosamente elaborado. Seu Antônio, mais uma pergunta. Ele mencionou alguma coisa sobre acidentes, sobre como fazer parecer falha mecânica? Mencionou sim. Perguntou se existe forma da polícia descobrir que foi sabotagem e não defeito do carro.
Eu disse que um perito técnico sempre descobre, mas que se o carro pegar fogo no acidente, fica mais difícil de provar. Meu sangue gelou. Eles haviam pensado em tudo. Não era só para os freios falharem, era para o carro bater e pegar fogo, destruindo as evidências da sabotagem. Obrigada, seu Antônio. E por favor, não comente isso com ninguém ainda. Claro, dona Terezinha, mas tome muito cuidado. Quando desliguei o telefone, percebi que a situação era ainda mais grave do que eu imaginava. Carla e Marcos não eram amadores improvisando um crime passional. Eles haviam estudado, planejado, pesquisado. Queriam criar o assassinato perfeito. E desta vez eu ia ganhar definitivamente. Segunda-feira de manhã, 26 de junho, acordei com uma determinação fria que não sentia há anos. Se minha filha achava que podia me enganar, ela estava muito enganada. Aos 73 anos, eu tinha aprendido algumas coisas sobre como lidar com pessoas desonestas. Meu falecido marido, José, trabalhou 30 anos como investigador da Receita Federal, e muitas lições ficaram gravadas na minha memória. Liguei para minha sobrinha Patrícia, que trabalha como enfermeira no Hospital das Clínicas. Patrícia, querida, preciso da sua ajuda urgente. Você conhece aquele médico que trabalha no pronto-socorro, o Dr. Rogério Cavalcante? Conheço sim, tia Terezinha. Por que a senhora quer saber? Ele é confiável? Pessoa de caráter? Houve um silêncio pesado do outro lado da linha, que já me deu a resposta antes mesmo dela falar. Tia, posso ser completamente franca? Esse homem tem uma reputação terrível aqui no hospital. Já foi investigado pelo Conselho Regional de Medicina 2 vezes por falsificar laudos médicos. A enfermagem toda sabe que ele aceita propina para escrever qualquer coisa nos atestados de óbito. Meu sangue gelou nas veias. Tem certeza absoluta disso? Tenho sim. Inclusive, na semana passada, uma enfermeira do plantão noturno me contou que ouviu ele cobrando R$50 mil para falsificar um atestado de morte por acidente automobilístico. Disse que conhecia todos os sinais técnicos que um perito legista procura numa investigação criminal. A confirmação das minhas piores suspeitas. Não se tratava apenas de uma tentativa desesperada e improvisada de assassinato. Carla havia planejado cada detalhe minuciosamente. O acidente seria investigado oficialmente pelo Dr. Rogério, que atestaria morte por trauma múltiplo decorrente de falha mecânica dos freios. Caso encerrado, enterrado junto com nossos corpos. Patrícia, você consegue descobrir discretamente se ele teve algum contato recente com pessoas da nossa família? Posso tentar sim, tia. Mas me explica direito o que está acontecendo? A senhora está me deixando preocupada. Respirei fundo e contei absolutamente tudo para ela. A sabotagem do carro, o testemunho da Isabela, as apostas compulsivas da Carla, as dívidas crescentes, o plano meticuloso de duplo homicídio. Patrícia ficou em choque total. Teve que sentar numa cadeira para não passar mal. Meu Deus do céu, tia! A Carla realmente planejou matar a senhora e a Isabela? Planejou e quase executou. Se não fosse minha neta ter visto e me avisado, nós duas estaríamos mortas agora. E a senhora já foi à polícia? Ainda não. Preciso de mais evidências irrefutáveis primeiro. A palavra de uma criança e o laudo do mecânico podem não ser suficientes juridicamente. Entendo. Vou investigar esse médico maldito discretamente e te ligo com informações. Enquanto aguardava, resolvi dar continuidade à minha própria investigação. Carla saía religiosamente todos os dias depois do almoço e só voltava no final da tarde. Sempre com a mesma desculpa esfarrapada de que ia trabalhar ou resolver umas coisas na cidade. Mas eu sabia que ela frequentava as casas de bingo clandestinas que funcionam ilegalmente nos fundos de alguns bares suspeitos da região central. Na terça-feira, 27 de junho, decidi seguir minha própria filha como se fosse uma investigadora particular. Peguei um táxi com seu Milton, motorista conhecido da família há anos, e pedi para ele manter distância segura. Seu Milton, preciso seguir uma pessoa sem ser vista. É questão de vida ou morte, literalmente. Pode deixar, dona Terezinha. Confie em mim. Carla saiu de casa por volta das 2 da tarde,
caminhando apressada pela rua Tibiriçá em direção ao centro. Parecia visivelmente nervosa, olhando constantemente para os lados, mexendo compulsivamente no celular. Entrou num bar de aparência duvidosa, na rua General Osório, um estabelecimento suspeito com janelas totalmente escurecidas e movimento estranho de pessoas entrando e saindo discretamente pelos fundos. Esperei pacientemente 1 hora inteira e ela não apareceu na saída principal. Foi então que pedi para seu Milton dar uma volta completa no quarteirão. E foi aí que descobri algo que me deixou estarrecida. Marcos, meu genro, chegando no mesmo local exato numa motocicleta velha. Ele estacionou nos fundos do estabelecimento e entrou pela porta traseira, claramente sabendo exatamente onde estava indo. Seu Milton, o senhor conhece esse estabelecimento comercial? Conheço muito bem, infelizmente. É uma das casas de apostas ilegais mais perigosas da cidade inteira. Movimenta dinheiro sujo, lavagem de valores, agiotagem pesada. A polícia já fechou esse lugar 3 vezes nos últimos 2 anos, mas sempre reabre rapidamente com outro nome fantasia. E que tipo de pessoas costuma frequentar? Viciados em jogos desesperados, gente devendo para agiotas, às vezes até pessoal ligado ao crime organizado regional. Não é definitivamente lugar para a família de bem, Dona Terezinha. Voltei para casa com o coração pesado e a certeza absoluta de que minha filha havia se envolvido profundamente com criminosos perigosos de verdade. Não era apenas uma questão de vício inocente em apostas esportivas online. Ela estava metida até o pescoço com gente que não hesita em matar por dívidas. À noite, quando Carla finalmente chegou em casa, observei cuidadosamente cada detalhe do seu comportamento. Estava claramente abalada, suando excessivamente, com as mãos tremendo visivelmente, mexendo obsessivamente no celular. Marcos chegou 2 horas depois, também visivelmente agitado e evasivo. "Mãe, a senhora tem uns trocados disponíveis aí?" perguntou Carla, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. "É que preciso urgentemente pagar umas contas que venceram." "Quanto exatamente você está precisando?" "Uns 30 mil reais, mais ou menos." 30 mil reais. Como se fosse uma quantia insignificante, troco de padaria. E pelo desespero crescente nos olhos dela, não era para pagar contas normais. Era para tentar desesperadamente recuperar parte do dinheiro que havia perdido nas apostas naquela tarde maldita. "Carla, senta aqui do meu lado. Vamos ter uma conversa muito séria, de mãe para filha." Vi o pânico instantâneo estampar no rosto dela. "Mãe, é só um empréstimo temporário mesmo." "Quantos empréstimos temporários eu já fiz para você nos últimos 6 meses?" Ela abaixou a cabeça envergonhada. "Alguns? 70 mil reais, Carla. 70 mil reais que saíram da minha aposentadoria desde fevereiro." "Eu vou devolver absolutamente tudo, mãe. Juro por Deus. É que estou passando por uma fase financeira muito difícil." "Que tipo de dificuldade te faz pedir 30 mil de uma vez só, como se fosse uma quantia normal?" Carla desabou completamente. Começou a chorar de uma forma que eu não via há anos. E pela primeira vez em meses, pareciam lágrimas genuinamente verdadeiras, não encenação manipulativa. "Mãe, eu me meti numa situação terrível, muito pior do que a senhora imagina." "Então me conta toda a verdade, agora." Eu comecei apostando online, casualmente, só por diversão mesmo. Mas aí comecei a perder dinheiro, e para tentar recuperar o prejuízo, eu apostava quantias maiores. Quando percebi o que estava acontecendo, já devia uma fortuna. "Quanto exatamente?" Silêncio mortal. "Carla, quanto você deve no total?" 285 mil reais. Quase desmaiei da cadeira. 285 mil reais. Mais do que eu conseguiria juntar trabalhando 10 anos inteiros. "Para quem você deve essa quantia estratosférica?" "Para uns caras muito perigosos que trabalham entre Ribeirão Preto e São Carlos. Eles não brincam em serviço, mãe. Já mataram pessoas por dívidas bem menores que a minha." "E o que esses criminosos disseram que iam fazer?" "Que se eu não pagar rigorosamente até o final deste mês, eles vão atrás da família inteira para cobrar de qualquer jeito." Agora, eu começava a entender a dimensão real do problema. Carla não estava apenas tentando me matar para herdar meus imóveis e quitar suas dívidas.
Ela estava tentando nos assassinar para nos proteger da vingança brutal desses agiotas. Na cabeça completamente distorcida dela, era preferível morrermos num acidente controlado do que sofrermos tortura nas mãos de criminosos profissionais. E o Marcos sabe de tudo isso? Sabe perfeitamente. Foi ele que sugeriu... Parou abruptamente de falar, percebendo que tinha revelado informação demais. Sugeriu exatamente o quê, Carla? Nada, mãe. Esqueça o que eu disse. Mas eu já sabia com certeza absoluta. Marcos havia sugerido o plano criminoso de sabotagem do carro. Provavelmente foi ele mesmo quem executou a parte técnica, já que trabalha em oficina mecânica e domina os procedimentos necessários. Carla, vocês dois sabotaram deliberadamente meu carro. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação categórica e definitiva. Ela ficou completamente branca, como se tivesse visto um fantasma. Como a senhora descobriu? A Isabela viu você mexendo nos freios na madrugada. O desespero total tomou conta do rosto dela. Mãe, a senhora não compreende a gravidade da situação. Esses caras vão exterminar nossa família inteira. Vão pegar a senhora, vão pegar a Isabela, vão nos torturar lentamente antes de nos matar. Era muito melhor. Era melhor o quê? Me assassinar junto com sua filha inocente? Era melhor vocês morrerem sem sofrer fisicamente. Não consegui me controlar. O tapa saiu instintivo, visceral, carregado de toda a raiva acumulada. Minha própria filha havia acabado de confessar friamente que planejou nosso duplo assassinato. Sai imediatamente da minha casa. Mãe, sai da minha casa agora mesmo. Carla saiu chorando desesperadamente. Marcos foi correndo atrás dela. Fiquei sozinha com Isabela, que havia assistido toda a discussão escondida na escada, com aqueles olhinhos assustados. Vovó, a mamãe realmente queria machucar a gente de propósito? Como explicar para uma criança inocente que sim, a mãe dela havia planejado meticulosamente matá-la? Como proteger a sanidade mental de uma menina de apenas 8 anos? A mamãe está com problemas psicológicos muito sérios, meu amor. Mas a vovó nunca vai deixar nada de ruim acontecer com você. Naquela noite terrível, não consegui dormir nem 1 minuto sequer. Fiquei repassando mentalmente todas as possibilidades disponíveis. Podia ir diretamente à polícia e denunciar tudo, mas seria minha palavra contra a delas, sem evidências físicas suficientes. Podia expulsar Carla definitivamente de casa, mas isso não resolveria o problema fundamental dos agiotas criminosos. Eles continuariam cobrando a dívida e, eventualmente, viriam atrás de mim e da Isabela para pressionar Carla ao pagamento. Ou podia fazer exatamente o que meu marido José faria: investigar meticulosamente mais, juntar evidências irrefutáveis, montar um dossiê completo e só então dar o golpe final decisivo. Na quarta-feira, 28 de junho, liguei para Roberto Mendes, ex-colega do meu falecido marido na Receita Federal. Hoje ele trabalha como detetive particular, especializado em investigações financeiras complexas. Roberto, é a Terezinha, viúva do José. Preciso urgentemente da sua ajuda profissional. É sobre a Carla. Oi, Terezinha. Claro, fico à disposição. O que está acontecendo? Contei absolutamente tudo, sem omitir nenhum detalhe. Roberto ficou visivelmente chocado com a história, mas se ofereceu imediatamente para investigar discretamente. Vou descobrir exatamente quem são esses agiotas, quanto ela deve precisamente, onde eles operam, se há registros oficiais das apostas, tudo. Preciso de 48 horas para levantar informações completas. Enquanto aguardava os resultados da investigação, procurei descobrir mais detalhes sobre o Dr. Rogério Cavalcante. Através da minha sobrinha Patrícia, consegui informações devastadoras. Ele estava sendo investigado novamente pelo Ministério Público, desta vez por falsificar sistematicamente laudos de pessoas que haviam morrido em circunstâncias suspeitas, mas que foram registradas oficialmente como mortes acidentais. E descobri algo ainda mais chocante. Carla havia consultado esse médico corrupto exatamente 3 semanas antes da tentativa de sabotagem. Oficialmente, foi registrada como uma consulta médica de rotina normal.
mas a enfermeira que estava de plantão naquele dia específico contou que eles conversaram por mais de 1 hora inteira e que ouviu claramente Carla mencionar as palavras acidentes automobilísticos e investigação policial várias vezes durante a consulta. As peças do quebra-cabeças criminoso estavam se encaixando com precisão cirúrgica. E você que está acompanhando esta história já passou por alguma situação onde descobriu que as pessoas mais próximas são capazes das piores traições imagináveis? Na quinta-feira, 29 de junho, Roberto me ligou com informações absolutamente devastadoras que mudaram completamente minha compreensão dos fatos. Terezinha, a situação é dramaticamente pior do que imaginávamos inicialmente. Carla deve exatamente 285 mil reais para uma organização criminosa que atua entre Ribeirão Preto e São Carlos. São pessoas extremamente perigosas, já assassinaram por dívidas bem menores. Mas tem algo muito mais grave. Pode falar tudo, Roberto. Ela fez um acordo específico com eles. Se conseguisse pagar a dívida total até o final do mês, eles cancelariam completamente o débito e ainda pagariam mais 200 mil reais adicionais por um serviço especial prestado. Que tipo de serviço? Eliminar você e a Isabela de forma que parecesse acidente natural, sem deixar rastros para a investigação policial. Meu mundo desabou completamente. Não era apenas desespero pessoal da Carla tentando escapar das dívidas. Era um contrato profissional de assassinato duplo. Ela havia literalmente vendido nossas vidas para quitar suas dívidas e ainda lucrar 200 mil reais com nossos assassinatos. Roberto, você tem provas concretas disso? Tenho tudo documentado. Gravações telefônicas das conversas, fotografias dos encontros presenciais, cópias dos documentos assinados, material suficiente para condenação criminal. E a polícia? Já está completamente informada da situação, mas eles querem prender todos os envolvidos em flagrante delito. Vão monitorar discretamente até a próxima tentativa concreta de assassinato. Como assim próxima tentativa? Terezinha, mantenha a calma. Você vai estar completamente protegida por agentes disfarçados. Mas é a única forma legal de prender toda a organização criminosa com evidências irrefutáveis suficientes para a condenação. Desliguei o telefone em estado de choque total. A polícia ia usar eu e Isabela como iscas humanas para capturar uma quadrilha de assassinos profissionais. Naquela mesma tarde, quando Carla apareceu timidamente em casa depois de 2 dias numa pensão barata do centro, eu fingi que absolutamente nada havia acontecido entre nós. Filha, você está bem? Estava preocupada com seu desaparecimento? Estou sim, mãe. Só estava precisando de um tempo para pensar em como resolver definitivamente meus problemas. E conseguiu encontrar alguma solução? Ela sorriu. Um sorriso que literalmente congelou minha espinha. Consegui sim. Até o final desta semana, tudo estará completamente resolvido para sempre. Que maravilha, filha. Mas por dentro, eu sabia exatamente o que aquilo significava de forma literal. Até o final da semana, eu e Isabela estaríamos mortas se o plano dela fosse executado com sucesso. Naquela noite, depois que todos finalmente dormiram, sentei na cozinha silenciosa e tomei uma decisão que mudaria tudo. A polícia podia querer usar nossa família como isca humana, mas eu não ia colocar minha neta em risco mortal. Se Carla queria jogar o jogo mortal da traição familiar, eu ia jogar também. Mas seguindo minhas próprias regras, com minha inteligência, minha experiência de vida, minha rede de contatos desenvolvida em 73 anos. Peguei o telefone fixo e liguei para minha irmã Aparecida. Preciso que você venha buscar a Isabela amanhã de manhã bem cedo. É literalmente questão de vida ou morte. Aconteceu alguma coisa grave? Aconteceu sim. Te explico pessoalmente depois. Pode vir buscá-la às 6 da manhã? Posso sim. Mas Terezinha, estou muito preocupada. Aparecida, confie em mim. É a única forma de manter a menina segura. Na sexta-feira, 30 de junho, quando Carla acordou e descobriu que Isabela não estava mais em casa, ficou visivelmente desesperada. Mãe, cadê a Isabela? Por que ela não está aqui? Está passando uns dias na casa da tia Aparecida. Vai ficar lá até a situação aqui em casa se normalizar. Vi o desespero absoluto nos olhos dela.
Com Isabela protegida e longe, todo o plano criminoso precisava ser completamente reformulado. E isso me dava o tempo necessário para executar minha própria estratégia de vingança definitiva. Carla, senta aqui ao meu lado. Preciso te contar uma coisa muito importante. Ela sentou, tensa como uma corda de violão. Filha, eu estou me sentindo muito mal ultimamente. Acho que vou ter um derrame cerebral. Como assim, mãe? Estou com dores de cabeça constantes e intensas, formigamento persistente no braço esquerdo, vista embaçada, tonturas. São exatamente os mesmos sintomas que seu pai teve antes do primeiro AVC. Mentira completa, é claro. Estava em perfeita saúde física. Mas Carla não tinha como saber disso. A senhora quer ir imediatamente ao médico? Quero sim. Mas antes disso, preciso urgentemente resolver algumas coisas pessoais importantes, caso aconteça algo grave comigo. Que tipo de coisas? Minha conta bancária, os documentos legais dos imóveis, meus investimentos, essas questões burocráticas. Você pode me ajudar a organizar tudo direitinho? Vi os olhos dela literalmente brilharem com ganância disfarçada de preocupação filial. Claro, mãe. Posso cuidar de absolutamente tudo. Que filha maravilhosa eu tenho, disse sorrindo internamente. Se ela soubesse exatamente o que eu estava planejando contra ela, naquela tarde de sexta-feira, fingindo fraqueza, pedi para Carla me acompanhar até o Banco do Brasil na Avenida Francisco Junqueira. No caminho, fiz questão de comentar alto sobre minhas economias, meus investimentos, a quantia exata que havia guardado durante todos esses anos de trabalho e aposentadoria. Carla, filha, tenho quase R$500 mil aplicado entre poupança, CDB e conta corrente. Se algo acontecer comigo, você precisa saber onde está cada centavo. Vi os olhos dela brilharem com uma ganância que me deu nojo. Ela estava literalmente calculando quanto dinheiro teria disponível para apostar depois da minha morte. No banco, assinei uma procuração dando poderes totais para Carla movimentar todas as minhas contas. O gerente, Sr. Augusto, que me conhece há mais de 20 anos, ficou surpreso. Dona Terezinha, a senhora tem certeza? É uma procuração muito ampla. Tenho sim. Confio completamente na minha filha. Carla segurou minha mão num gesto teatral de carinho. Obrigada pela confiança, mãe. Vou cuidar de tudo com muito carinho. Mentirosa. O que ela queria era acesso imediato ao dinheiro para tentar recuperar parte do que havia perdido nas apostas. Quando saímos do banco, ela estava eufórica, disfarçando mal a empolgação. Mãe, vou sair um pouquinho para resolver umas coisas urgentes. A senhora fica bem sozinha? Fico sim, filha. Vai tranquila. Assim que ela saiu, liguei imediatamente para Roberto. Ela saiu agora. Vocês estão acompanhando todos os movimentos? Estamos sim. Tem 2 agentes seguindo ela discretamente. Está indo direto para um encontro com os chefes da organização criminosa. Perfeito. E as gravações estão funcionando? Perfeitamente. Tudo o que ela falar ou fizer a partir de agora está sendo documentado para uso judicial. 2 horas depois, Roberto me ligou com informações que confirmaram minhas piores suspeitas. Terezinha, conseguimos gravar tudo. Carla acabou de fechar definitivamente o acordo com os criminosos. Eles vão cancelar a dívida dela e pagar mais R$200 mil se ela conseguir executar o plano até domingo. Que plano especificamente? Envenenamento com chumbinho no café da manhã. A ideia é simular um suicídio duplo, que você descobriu as dívidas dela e, desesperada, decidiu se matar junto com a Isabela para não ver a família destruída. Senti uma frieza mortal percorrer minha espinha. Envenenamento. Uma morte lenta, dolorosa, enquanto ela fingiria desespero e chamaria a ambulância tarde demais para nos salvar. E a carta de suicídio? Já está escrita. Ela própria redigiu, imitando sua letra. É uma obra-prima de manipulação psicológica. Conseguiu uma cópia? Consegui. Vou te mandar por e-mail. Prepare-se. É perturbador. Quando li a falsa carta de suicídio que minha própria filha havia escrito, fingindo ser minha última vontade, quase vomitei de nojo. Queridos familiares e amigos, peço perdão pelo que estou prestes a fazer.
Descobri que minha filha Carla está devendo muito dinheiro para pessoas perigosas e que nossa família inteira está em risco. Não tenho forças para ver minha neta Isabela sofrer nas mãos de criminosos. Por isso, decidi que é melhor partirmos juntas para um lugar onde ninguém pode nos machucar. Carla, minha filha querida, perdoe sua mãe por não ter sabido te ajudar a tempo. Cuide bem da sua vida e seja feliz. Com amor eterno, Terezinha. A frieza, o cinismo, a manipulação emocional daquela carta me deixaram em estado de choque. Carla não apenas havia planejado nos assassinar, havia construído uma narrativa convincente para transformar nosso assassinato numa tragédia familiar onde ela seria vista como vítima e não como assassina. Roberto, onde ela conseguiu chumbinho? Comprou numa loja de produtos veterinários usando documentos falsos, 3 pacotes de raticida concentrado, quantidade suficiente para matar uma família inteira. Naquela noite, quando Carla voltou para casa, ela estava diferente. Mais calma, mais decidida. Havia tomado a decisão final e agora era só questão de executar o plano. Mãe, como a senhora está se sentindo? Um pouco melhor. Acho que foi bom ter ido ao banco resolver essas coisas. Que bom! A senhora precisa descansar bastante. Amanhã eu preparo um café da manhã especial para comemorar que está tudo organizado. Um café da manhã especial, com chumbinho. Que filha carinhosa! E a Isabela? A tia Aparecida disse que ela pode voltar amanhã de manhã cedo para tomar café conosco. Seria bonito, não seria? 3 gerações da família reunidas num café especial. 3 gerações para serem assassinadas juntas. Seria lindo mesmo, filha. Naquela madrugada de sábado, 1º de julho, não consegui dormir nem por 1 minuto. Fiquei deitada pensando em como minha filha havia se transformado numa assassina fria e calculista. Lembrei de quando ela nasceu, daquela criancinha rosada que chorava no meu colo, completamente dependente do meu amor e cuidado. Lembrei das primeiras palavras dela. Mamãe. Lembrei do primeiro dia de escola, quando ela chorou agarrada na minha perna, com medo de ficar longe de mim. Onde estava aquela menina? Quando exatamente ela morreu e deu lugar a esse monstro que dormia no quarto ao lado, planejando me envenenar no café da manhã, talvez a culpa fosse parcialmente minha. Talvez eu tenha sido permissiva demais, perdoado demais, ajudado financeiramente demais. Talvez, sem perceber, eu tenha criado um monstro ao proteger minha filha das consequências dos próprios atos. Mas nada, absolutamente nada, justificava planejar o assassinato da própria mãe e da própria filha. Sábado de manhã, Carla acordou cedo e foi para a cozinha preparar o café especial. Fingi que estava dormindo, mas observei tudo pela fresta da porta do quarto. Vi quando ela pegou o saquinho de chumbinho de dentro da bolsa. Vi quando misturou o veneno no pó de café, mexendo cuidadosamente para não deixar resíduos visíveis. Minha própria filha estava literalmente preparando minha última refeição. Às 7 da manhã, ela me chamou alegremente. Mãe, café está pronto. E a Aparecida acabou de chegar com a Isabela. Já estou indo, filha. Quando cheguei na cozinha, Isabela correu para me abraçar. Naquele momento, olhando para o rostinho inocente da minha neta e vendo a xícara de café envenenado sobre a mesa, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Isabela, meu amor, você não vai tomar café hoje. Está sentindo enjoo. Mas, vovó, eu estou bem. Não, meu amor. Vai brincar no quarto enquanto eu e a mamãe conversamos. Carla ficou tensa. Mãe, por que a Isabela não pode tomar café conosco? Porque, disse, olhando diretamente nos olhos dela, eu sei exatamente o que você colocou nesse café. O rosto dela ficou branco como papel. Mãe, do que a senhora está falando? Estou falando de chumbinho, Carla. Estou falando de envenenamento. Estou falando de assassinato. Ela tentou fingir inocência, mas suas mãos tremiam visivelmente. Mãe, a senhora está delirando. Não estou delirando, e tenho provas de tudo. Foi aí que mostrei para ela as fotografias que Roberto havia conseguido. Ela comprando o veneno, ela se encontrando com os criminosos, ela recebendo dinheiro para nos matar. Carla desabou numa cadeira derrotada. Mãe, a senhora não entende. Eles iam matar toda a família mesmo. Era melhor assim.
Era melhor você me matar com suas próprias mãos? Era melhor vocês morrerem sem sofrer fisicamente do que serem torturadas por criminosos. E naquele momento, compreendi que minha filha estava genuinamente convencida de que assassinar a própria família era um ato de amor e proteção. A mente dela havia se tornado tão distorcida pelo desespero que ela realmente acreditava estar nos salvando ao nos matar. E foi aí que percebi. Minha vingança não podia ser apenas puni-la. Tinha que ser também salvá-la de si mesma. E foi aí que percebi. Minha vingança não podia ser apenas puni-la. Tinha que ser também salvá-la de si mesma. Carla, disse com voz firme, você vai sentar aí e me escutar até o final. Depois você escolhe. Ou você aceita minha ajuda para resolver isso direito, ou eu entrego tudo para a polícia agora mesmo. Ela me olhou com desespero nos olhos. Mãe, eles vão matar nossa família inteira se eu não cumprir o acordo. E você acha que me matando vai resolver? Eles vão simplesmente desaparecer depois que você herdar meu dinheiro? Carla, esses criminosos não fazem acordos de cavalheiros. Eles vão te extorquir pelo resto da vida. Por um momento, vi um lampejo da minha filha de antes nos olhos dela. A menina assustada que se escondia atrás de mim quando tinha pesadelos. Então, o que a senhora sugere? Sugiro que você confie na sua mãe pela primeira vez em anos. Durante as próximas 2 horas, expliquei meu plano para Carla. Ela ficou chocada com o nível de detalhamento, com as evidências que eu havia coletado, com a rede de contatos que mobilizei. Mãe, a senhora fez tudo isso sozinha? Não sozinha, com a ajuda do Roberto, da Patrícia, de pessoas que realmente se importam com nossa família. Pessoas que você esqueceu que existiam quando decidiu que assassinato era a solução. Mas eu não contei para ela o que realmente estava planejando. Porque minha vingança não seria apenas salvar Carla dos criminosos. Seria expor publicamente sua traição para que toda a comunidade soubesse quem ela realmente era. O plano era mais complexo do que eu havia revelado. Sim, na segunda-feira eu fingiria ter uma crise hipertensiva grave. Sim, Carla teria acesso às minhas contas através da procuração. Mas antes disso, no domingo, haveria o bingo beneficente da Igreja do Rosário, o evento mais importante da comunidade, onde toda Ribeirão Preto se reúne. E seria lá que eu executaria minha vingança verdadeira. Durante a semana, liguei para mais de 60 pessoas. Dona Maria do Açougue, seu Pedro da farmácia, todas as comadres da igreja, as vizinhas, até algumas pessoas que eu mal conhecia. É um bingo especial para ajudar minha filha Carla, que está passando por dificuldades financeiras graves. Explicei para cada uma. Todo mundo confirmou presença imediatamente. Ribeirão Preto é cidade pequena, e bingo beneficente da igreja sempre atrai multidão, principalmente quando envolve drama familiar. Mãe, por que a senhora organizou esse bingo? Perguntou Carla, desconfiada. Para tentar ajudar você, filha. Pensei que talvez conseguíssemos arrecadar uns 20, 30 mil reais para diminuir suas dívidas. Os olhos dela brilharam com ganância mal disfarçada. Ela pensou que poderia usar o dinheiro do bingo para apostar mais uma vez, tentando recuperar tudo o que havia perdido. Que mãe maravilhosa eu tenho, disse ela, me abraçando falsamente. Se ela soubesse o que eu realmente estava preparando. Sábado à noite, véspera do bingo, Carla saiu para resolver umas coisas e não voltou para dormir. Roberto me ligou às 2 da madrugada. Terezinha, ela passou a noite toda numa casa de apostas clandestina no centro. Perdeu 15 mil reais que conseguiu emprestado com um agiota ainda mais perigoso. Como assim mais perigoso? Esse cara não negocia prazo. Se não receber o dinheiro até terça-feira, ele mata mesmo. Domingo de manhã, quando Carla apareceu em casa com cara de quem não havia dormido, eu fingi não perceber nada. Filha, você está bem? Parece cansada. Estou ótima, mãe. Ansiosa pelo bingo de hoje. Eu também. Vai ser muito especial. Às 5 da tarde, chegamos na Igreja do Rosário. O salão paroquial estava completamente lotado, mais de 120 pessoas, todas animadas para o evento beneficente. Carla ficou visivelmente emocionada com o apoio da comunidade. Nossa, mãe, não sabia que tanta gente se importava comigo. Pois é, filha. Às vezes a gente subestima o carinho das pessoas.
Padre Antônio abriu a noite, agradecendo a presença de todos e explicando que era um bingo especial para ajudar nossa querida Carla Silva num momento muito difícil da vida dela. As primeiras rodadas correram normalmente. Números sendo cantados, cartelas sendo marcadas, pequenos prêmios sendo distribuídos. Carla até sorriu algumas vezes, relaxando um pouco, pensando que talvez ainda pudesse sair daquela situação com dignidade. Mas então, na metade do evento, chegou a hora que eu havia preparado cuidadosamente. Pessoal, me levantei e peguei o microfone. Antes da próxima rodada, preciso falar uma coisa muito importante com vocês. O salão ficou em silêncio absoluto. 120 pares de olhos me observando atentamente. Vocês vieram aqui hoje com o coração generoso para ajudar minha filha Carla, e eu agradeço profundamente a solidariedade de cada um. Mas antes de vocês doarem seu dinheiro suado, acho que merecem saber exatamente quem é a pessoa que estão ajudando. Carla ficou instantaneamente branca. Mãe, o que a senhora está fazendo? Estou contando a verdade, filha. Algo que você esqueceu de fazer há muito tempo. Peguei a pasta vermelha que havia preparado meticulosamente. Minha filha Carla deve exatamente R$ 285 mil para uma organização criminosa. Mas não é só isso. Ela fez um acordo com esses bandidos para assassinar a mim e a minha neta Isabela em troca do cancelamento da dívida. Um murmúrio de choque e horror percorreu todo o salão. Várias pessoas se levantaram das cadeiras. Para! Gritou Carla desesperadamente, tentando pegar o microfone da minha mão. Ela sabotou os freios do meu carro na segunda-feira passada. Continuei, me afastando dela. O plano era que eu e Isabela morrêssemos num acidente na descida do viaduto Jerônimo Gonçalves. Quando isso falhou, ela planejou nos envenenar com chumbinho no café da manhã de ontem. Gritos de horror ecoaram pelo salão. Dona Maria fez o sinal da cruz. Seu Pedro ficou boquiaberto. Várias mulheres começaram a chorar. Vocês não entendem a situação, gritou Carla em desespero total. Eles iam matar toda a família mesmo. Eu só estava tentando proteger vocês. Proteger? Perguntei no microfone com a voz firme. Proteger envenenando sua filha de 8 anos? Proteger cortando os freios do carro da sua própria mãe? Foi nesse momento que Isabela se levantou corajosamente da cadeira onde estava sentada. Com aquela determinação que só as crianças possuem, ela caminhou até o centro do salão e olhou diretamente para a mãe. Mamãe, por que você queria me matar? Perguntou com a vozinha clara e firme. O silêncio no salão era ensurdecedor. 120 pessoas assistindo uma menina de 8 anos confrontar a própria mãe sobre uma tentativa de assassinato. Carla desabou completamente, caindo de joelhos no chão do salão. Isabela, filha, perdão, mamãe só queria proteger você. Eu sabia que eles iam pegar você e fazer coisas terríveis. Então por que você não pediu ajuda para a polícia? Perguntou Isabela com uma lógica simples e devastadora. Porque eu estava com medo e confusa. Mentira, disse Isabela, ainda com aquela voz calma. Você queria o dinheiro da vovó para apostar mais. E você consegue imaginar o que é ver uma criança de 8 anos desmascarar a própria mãe na frente de toda a comunidade? Foi então que mostrei as evidências que havia coletado. As fotografias de Carla comprando chumbinho com documentos falsos, as gravações dos encontros com os criminosos, os extratos bancários mostrando todas as apostas online, a carta de suicídio falsificada que ela havia escrito imitando minha letra. E aqui, disse mostrando a carta para toda a comunidade, está a carta que minha filha escreveu falsificando minha despedida. Ela não apenas planejou nos matar, planejou transformar nosso assassinato numa tragédia romântica, onde ela seria vista como vítima. Li alguns trechos da carta no microfone. Não tenho forças para ver minha neta sofrer nas mãos de criminosos, por isso decidi que é melhor partirmos juntas. Várias pessoas começaram a chorar de revolta. A frieza calculista daquela carta deixou todo mundo em choque. Foi aí que o delegado Silva, que estava presente com a esposa, se levantou e fez sinal para os outros policiais à paisana que estavam espalhados pelo salão.
Carla Silva Monteiro, disse ele formalmente. Você está presa por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa, falsificação de documento e estelionato. Enquanto colocavam as algemas em Carla, ela me olhou com uma mistura de ódio e desespero que jamais esquecerei. Mãe, a senhora destruiu nossa família. Não, Carla, você destruiu quando escolheu o vício em vez da família, quando escolheu mentir em vez de pedir ajuda, quando escolheu nos matar em vez de assumir suas responsabilidades. Dona Rosa, uma senhora de 80 anos que mora na rua de trás, foi a primeira a quebrar o silêncio depois que levaram Carla. Meu Deus do céu, Terezinha, como a senhora conseguiu descobrir tudo isso sozinha? Não descobri sozinha, respondi, abraçando Isabela que estava ao meu lado. Minha neta me avisou do perigo e várias pessoas boas me ajudaram a investigar. Uma a uma, as pessoas foram se aproximando. Alguns para me abraçar, outros para expressar choque pelo que haviam presenciado, todos tentando processar a brutalidade do que uma mãe havia planejado fazer contra a própria família. Dona Terezinha, disse Padre Antônio tomando o microfone, hoje aprendemos que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados, mas também vimos que a coragem e a verdade sempre vencem no final. E vimos, acrescentou Dona Maria emocionada, que uma menina de 8 anos pode ser mais corajosa que muitos adultos. Isabela ficou tímida com os elogios, mas percebi que ela havia crescido anos naqueles poucos minutos. Enfrentar a própria mãe publicamente, dizer a verdade mesmo sendo doloroso, isso exigiu uma coragem que poucos adultos têm. Quando finalmente saímos da igreja, já passava das 11 da noite. Isabela estava exausta, apoiada no meu braço. Vovó, agora acabou mesmo? Agora acabou, meu amor. E a mamãe vai para a cadeia? Vai, por um bom tempo. Eu fiz a coisa certa contando a verdade? Fez sim, meu amor. Você salvou nossa família. Mas mesmo dizendo isso, eu sabia que na verdade estava apenas começando. Carla seria julgada, condenada, presa. Isabela cresceria sabendo que a mãe tentou matá-la. E eu teria que viver o resto da vida sabendo que destruí publicamente minha própria filha. Haviam sido necessárias essas medidas extremas? Eu poderia ter resolvido tudo de forma mais discreta, mais reservada? Essas perguntas me assombrariam pelos próximos anos. Mas quando olhei para o rostinho cansado, mas confiante da Isabela, soube que havia tomado a decisão certa. Minha obrigação era proteger quem não podia se proteger sozinha. E às vezes, proteção exige sacrifícios brutais. Na madrugada seguinte, quando Isabela finalmente dormiu, fiquei na cozinha relembrando a noite. A exposição pública de Carla havia sido devastadora, mas necessária. Toda a comunidade precisava saber que tipo de pessoa ela realmente era, para que ninguém mais fosse enganado por suas mentiras. E tinha funcionado perfeitamente. Durante os meses seguintes, Carla seria julgada e condenada a 8 anos de prisão. Os criminosos da organização foram pegos em flagrante com o dinheiro marcado que Roberto havia preparado. O Dr. Rogério perdeu o registro médico e também foi preso. Mas o preço pessoal foi alto. Isabela ficou traumatizada por meses, precisando de terapia intensiva. Eu mesma desenvolvi insônia e ansiedade. Nossa família havia sobrevivido, mas estava irreparavelmente ferida. E toda vez que via Isabela brincando sozinha no quintal, sem a presença da mãe, eu me perguntava: valeu a pena destruir Carla publicamente para salvar nossas vidas? A resposta era sempre a mesma: sim, valeu. Mas isso não tornava o peso da decisão mais fácil de carregar. 3 anos depois, quando Carla saiu da prisão, ela era uma pessoa completamente diferente. A prisão a havia quebrado, mas também curado do vício. Ela havia participado de programas de reabilitação, feito terapia intensiva, aprendido ofícios. Na nossa primeira conversa após sua libertação, ela disse algo que jamais esquecerei. Mãe, obrigada por ter me exposto daquela forma na igreja. Como assim? Se a senhora não tivesse feito isso, eu nunca teria tocado o fundo. Nunca teria parado de mentir, de manipular, de tentar encontrar saídas fáceis. A humilhação pública me forçou a enfrentar quem eu realmente tinha me tornado. E quem você havia se tornado?
Um monstro, mãe. Uma pessoa capaz de matar a própria família para sustentar um vício. Se não fosse a senhora, eu teria matado vocês duas e continuado apostando até destruir outras pessoas também. Hoje, 5 anos depois daquela noite na Igreja do Rosário, nossa família encontrou um equilíbrio novo e frágil. Carla trabalha numa ONG que ajuda viciados em jogos, usando sua experiência para salvar outras famílias. Isabela, agora com 13 anos, mantém um relacionamento cuidadoso, mas carinhoso com a mãe. E eu? Aprendi que às vezes o amor mais profundo exige as decisões mais cruéis. E depois? Perguntou ela. Depois você vai para uma clínica de reabilitação para viciados em jogos. Vai fazer terapia, vai se tratar, vai aprender a viver sem apostas. E quando sair, vai trabalhar para me devolver cada centavo que pegou emprestado. E se eu não quiser? Aí você vai para a cadeia por tentativa de duplo homicídio. Simples assim. Carla ficou em silêncio por longos minutos. Depois começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas genuínas de arrependimento. Mãe, eu sinto muito. Eu não sei como cheguei a esse ponto. Eu sei como. Você perdeu a noção de realidade. Esqueceu o que é família de verdade, mas ainda dá tempo de consertar. A senhora consegue me perdoar? Posso tentar, mas vai demorar muito tempo. Na segunda-feira de manhã, encenei perfeitamente minha crise hipertensiva. Roberto havia me ensinado todos os sintomas corretos, e Carla acreditou completamente. Chamou a ambulância desesperada, me acompanhou ao hospital, fez o papel da filha preocupada com perfeição. Quando o médico disse que eu precisaria ficar internada para observação por alguns dias, vi o brilho calculista voltar aos olhos dela. Mãe, a senhora quer que eu cuide das suas coisas enquanto está aqui? Sim, filha. Você tem a procuração. Pode movimentar o que precisar. Assim que ela saiu do hospital, Roberto me ligou. Ela foi direto ao banco, sacou 285 mil em espécie. E agora? Agora ela está se dirigindo para o encontro com os criminosos. Temos 3 viaturas disfarçadas seguindo ela e agentes infiltrados no local do encontro. 2 horas depois, Roberto me ligou novamente. Operação concluída. Prendemos 7 pessoas da organização criminosa, incluindo os 2 chefes. Carla está sendo ouvida como testemunha colaboradora. E ela está bem? Está. Assustada, mas bem. Quer falar com a senhora. Quando Carla chegou ao hospital escoltada por policiais civis, ela estava completamente diferente. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Mãe, obrigada por ter me salvado. Não me salvou ainda. Isso foi só o primeiro passo. E os próximos? Os próximos passos você vai dar sozinha, começando por contar toda a verdade para a Isabela. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Como explicar para uma menina de 8 anos que a mãe havia planejado matá-la, mas que agora estava arrependida e buscando ajuda? Isabela escutou tudo em silêncio, com aquela maturidade precoce que as crianças desenvolvem em situações traumáticas. Mamãe, por que você queria machucar eu e a vovó? Porque eu estava muito doente na cabeça, filha. Eu não estava pensando direito. E agora você não quer mais? Não, meu amor. Nunca mais. E vou passar muito tempo longe fazendo tratamento para ficar boa. Quanto tempo? 6 meses numa clínica e depois mais 1 ano fazendo terapia. Isabela ficou pensativa. Mamãe, eu posso te perdoar, mas você tem que prometer uma coisa. O que você quiser, filha. Promete que nunca mais vai apostar? Prometo. E promete que nunca mais vai mentir para a vovó? Prometo. Então tá bom. E você, conseguiria perdoar sua própria mãe se ela tivesse tentado te matar? A internação de Carla na clínica de reabilitação foi um período de alívio e reflexão para toda a família. Pela primeira vez em anos, eu podia dormir tranquila, sabendo que Isabela estava segura. Durante os 6 meses de tratamento, Carla me escrevia cartas semanais. No início, eram pedidos de desculpas repetitivos e promessas vazias, mas gradualmente começaram a mostrar uma compreensão real do que ela havia feito. Mãe, estou começando a entender que meu vício não era só em apostas. Era em mentiras, em manipulação, em conseguir o que eu queria sem assumir as consequências. Quando percebi que tinha perdido tudo, minha primeira reação foi tentar matar quem mais amava,
em vez de assumir minha responsabilidade. Essas cartas me davam esperança de que minha filha estava realmente se recuperando. Isabela, por sua vez, estava fazendo terapia infantil para processar o trauma. A psicóloga me disse que ela estava lidando surpreendentemente bem com a situação. Vovó, a doutora disse que eu fui muito corajosa, contou Isabela um dia. Foi mesmo, meu amor. Ela disse que eu salvei nossa família. Você salvou sim, mas eu sinto falta da mamãe. Eu também sinto. E era verdade. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, mesmo sabendo que ela havia tentado nos matar, eu sentia falta da minha filha. Não da Carla viciada e desesperada, mas da menina que eu havia criado, que ainda existia em algum lugar dentro dela. Quando Carla recebeu alta da clínica, ela voltou para casa completamente transformada. Havia emagrecido, estava com o cabelo cortado curto e tinha nos olhos uma seriedade que eu não via há anos. Mãe, posso te pedir uma coisa? Pode falar. Posso trabalhar para a senhora? Para pagar tudo que devo? Trabalhar como? Cuidando dos seus imóveis de aluguel. Fazendo a administração, cobrando os aluguéis, cuidando da manutenção. Eu quero me sentir útil de novo. E quanto você quer ganhar? Nada. Quero que todo o dinheiro que eu deveria receber seja descontado da minha dívida com a senhora. Foi um acordo justo. Carla trabalhou duro durante o ano seguinte, administrando meus 3 imóveis com uma dedicação que eu não esperava. Ela estava cumprindo sua promessa de se redimir. Mas o verdadeiro teste veio quando ela teve que enfrentar as tentações do mundo real novamente. Um dia, encontrei Carla chorando na cozinha, mexendo no celular. O que aconteceu, filha? Recebi uma mensagem de um site de apostas oferecendo crédito grátis. Por um momento, eu quase o quê? Quase cliquei. A vontade ainda existe, mãe. Todos os dias eu tenho que escolher não apostar. E você consegue? Até agora consegui. Mas é difícil. Vício é isso mesmo, filha. É uma luta diária. A senhora acha que eu vou conseguir vencer? Acho, porque agora você tem motivos reais para lutar. E ela tinha. Isabela havia voltado a confiar na mãe gradualmente, mas deixava claro que essa confiança era condicional. Mamãe, se você apostar de novo, eu vou morar só com a vovó, disse Isabela num domingo no almoço. E eu aceito essa condição, respondeu Carla, porque você e a vovó são mais importantes que qualquer jogo. 2 anos depois de tudo o que aconteceu, nossa família havia encontrado um novo equilíbrio. Não éramos mais as mesmas pessoas. Éramos mais cautelosas, mais conscientes de nossas fragilidades, mas também mais unidas. Carla havia conseguido quitar metade da sua dívida comigo e continuava trabalhando arduamente. Ela frequentava reuniões de jogadores anônimos todas as semanas e mantinha um relacionamento respeitoso, mas distante comigo. Isabela, agora com 10 anos, havia se tornado uma menina mais séria e responsável do que deveria ser para sua idade, mas também mais compassiva e compreensiva. E eu havia aprendido que o amor de mãe tem limites, sim, mas que esses limites às vezes precisam ser testados para serem redefinidos. Na véspera do aniversário de Isabela, Carla me procurou com uma proposta inesperada. Mãe, quero organizar uma festa especial para a Isabela. Quero convidar toda a família, todos os amigos. Quero que seja um dia perfeito para ela. E como pretende pagar essa festa? Com o dinheiro que ganhei fazendo trabalhos extras aos fins de semana. Dinheiro limpo, honesto. Que tipo de trabalhos? Ajudando Dona Maria na limpeza do açougue, cuidando do jardim da Dona Rosa, pintando a cerca do seu Pedro, trabalhos simples, mas dignos. Vi nos olhos dela um orgulho genuíno pelo trabalho honesto, algo que ela havia perdido há muito tempo. Então está combinado. Vamos fazer a festa. A festa da Isabela foi realmente especial. Toda a família estava lá. Minha irmã Aparecida, minha sobrinha Patrícia, os primos, os vizinhos, os colegas de escola da menina. Carla havia organizado tudo com capricho. Decoração feita à mão, bolo caseiro, brincadeiras tradicionais. Mas o momento mais emocionante foi quando Carla se levantou para fazer um brindezinho para a filha. Isabela, minha filha querida, hoje você completa 10 anos. E nesses 10 anos, você me ensinou coisas que eu demorei 47 anos para aprender.
Você me ensinou que coragem é fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Você me ensinou que família é quem protege quem ama. E você me ensinou que perdão é possível, mas tem que ser merecido. Todos aplaudiram, e eu vi lágrimas nos olhos de várias pessoas. Mãe, continuou Carla, me olhando diretamente, obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter me salvado de mim mesma. E obrigada por me dar uma segunda chance de ser uma filha e uma mãe de verdade. Naquele momento, pela primeira vez em anos, eu senti que tinha minha filha de volta. Mas a vida tem dessas ironias. 3 meses depois da festa, recebemos uma notícia inesperada. Marcos, ex-marido da Carla, havia se envolvido num acidente de carro e estava em estado grave no hospital. Carla ficou desesperada. Mãe, eu preciso ir vê-lo. Mesmo depois de tudo que aconteceu, ele é o pai da Isabela. Então vai. A senhora vem comigo? Venho. No hospital, encontramos um Marcos irreconhecível, magro, abatido, claramente arrependido de suas escolhas passadas. Carla, me perdoa, foram as primeiras palavras dele. Eu que tenho que te pedir perdão. Eu te arrastei para essa situação. Nós dois fizemos escolhas erradas. Isabela segurou a mão do pai com carinho. Papai, você vai ficar bom? Vou sim, filha. E quando sair daqui, vou ser um pai melhor para você. Promete? Prometo. E foi aí que percebi que nossa família estava se expandindo novamente, incluindo até mesmo quem havia nos traído. Porque perdão verdadeiro não é esquecer o que aconteceu. É escolher construir algo novo por cima das ruínas do que foi destruído. Hoje, 4 anos depois de descobrir que minha filha queria me matar, posso dizer que nossa família encontrou a paz. Não a paz da ignorância, mas a paz de quem passou pelo pior e sobreviveu. Carla terminou de pagar sua dívida comigo e abriu um pequeno negócio de administração predial. Ela é respeitada na comunidade como alguém que superou suas dificuldades e se redimiu. Isabela é uma adolescente equilibrada que mantém relacionamentos saudáveis, tanto comigo quanto com a mãe. Ela sabe toda a verdade sobre o que aconteceu, mas escolheu focar no presente e no futuro. Marcos se recuperou do acidente e voltou a fazer parte da vida da filha de forma respeitosa e presente. E eu? Aprendi que ser mãe às vezes significa ser dura o suficiente para salvar quem amamos de si próprias. Aprendi que vingança pode ser um ato de amor quando é feita para proteger e transformar, não para destruir. Mas principalmente, aprendi que família verdadeira não é quem nunca te decepciona. É quem consegue se reconstruir depois de te decepcionar completamente. A história completa da traição de Carla se espalhou por toda Ribeirão Preto nos meses seguintes. Algumas pessoas me criticaram pela exposição pública, dizendo que eu havia sido muito dura. Outras me elogiaram pela coragem de proteger Isabela a qualquer custo. Mas uma coisa ficou clara. Minha vingança havia sido calculada não apenas para punir, mas para transformar. E embora tenha custado anos de sofrimento para toda a família, no final ela cumpriu seu objetivo. Roberto, que me ajudou na investigação, disse algo que guardo até hoje. Terezinha, você não destruiu sua filha. Você salvou ela da pessoa terrível que ela estava se tornando. E talvez seja essa a verdade mais difícil de aceitar sobre o amor materno. Às vezes, salvar alguém exige primeiro destruir quem elas se tornaram, para permitir que se transformem em quem podem ser. Isabela, que hoje é uma jovem de 13 anos, me disse recentemente: Vovó, eu entendo por que a senhora fez o que fez naquela noite na igreja. Às vezes a verdade machuca, mas é melhor que a mentira. E quando uma criança que quase foi assassinada pela própria mãe consegue entender e perdoar, talvez seja sinal de que, no final das contas, o amor verdadeiro venceu. Na última conversa que tive com Carla, na semana passada, ela me disse: Mãe, eu sei que a senhora me ama, porque só quem ama de verdade tem coragem de fazer o que é necessário, mesmo quando dói. E talvez seja essa a lição mais importante que nossa família aprendeu. Que o amor verdadeiro às vezes exige coragem para tomar as decisões mais difíceis,
mesmo quando essas decisões vão contra todos os nossos instintos de proteção e perdão fácil. Hoje, quando olho para Isabela estudando na mesa da cozinha, segura e feliz, sei que cada sacrifício valeu a pena. E quando vejo Carla trabalhando honestamente para ajudar outras famílias destruídas pelo vício, sei que minha vingança cruel se transformou em algo maior, uma chance de redenção verdadeira. Porque no final, a melhor vingança não é destruir quem nos traiu, é transformar essa traição numa oportunidade de crescimento para toda a família. Porque no final, a melhor vingança não é destruir quem nos traiu, é transformar essa traição numa oportunidade de crescimento para toda a família. 2 anos depois daquela noite na Igreja do Rosário, recebi uma ligação que mudou tudo novamente. Era Roberto. Terezinha, tenho novidades importantes sobre Carla. O que aconteceu? Ela foi selecionada para um programa especial de reinserção social. Se aceitar, pode cumprir o resto da pena em regime semiaberto, trabalhando numa instituição que trata viciados em jogos. E ela quer aceitar? Quer, mas precisa do seu consentimento como parte do processo. Fiquei em silêncio por longos minutos. Dar essa oportunidade para Carla significava arriscar que ela voltasse aos velhos hábitos, mas negar significava condená-la definitivamente. Roberto, posso conversar com ela antes de decidir? Claro, vou agendar uma visita. A primeira conversa com Carla após 2 anos de prisão foi devastadora. Ela havia emagrecido drasticamente, tinha o cabelo grisalho precocemente e seus olhos mostravam uma tristeza profunda que eu nunca havia visto. Mãe, eu sei que não mereço essa oportunidade. Por que acha que não merece? Porque tentei matar a senhora e a Isabela, porque menti durante anos, porque transformei nossa família num inferno. E o que mudou agora? Eu mudei, mãe. A prisão me ensinou coisas que a vida livre nunca conseguiu. Aprendi que todas as minhas escolhas têm consequências, que não posso fugir da responsabilidade, que família é a única coisa que realmente importa. Olhei nos olhos dela e vi algo que não via há anos. Sinceridade genuína. Carla, se eu der essa chance para você, pode me garantir que nunca mais vai apostar? Posso. Não porque você está pedindo, mas porque eu finalmente entendi que apostar é uma forma de suicídio lento e eu não quero mais morrer aos poucos. E a Isabela? Isabela tem todo o direito de não me perdoar. Tem o direito de me odiar pelo resto da vida. Mas se ela me der uma chance, mesmo pequena, vou passar o resto da minha vida provando que mereço ser mãe dela. Naquela noite, conversei longamente com Isabela, agora com 10 anos, sobre a possibilidade da mãe sair da prisão antes do tempo. Vovó, a senhora acha que a mamãe mudou de verdade? Acho que sim, meu amor. E se ela voltar a apostar? Aí ela volta para a cadeia e fica lá até o final da pena. E se ela tentar machucar a gente de novo? Não vai acontecer. Agora sabemos quem ela realmente é e vamos ficar sempre atentas. Isabela ficou pensativa por um longo tempo. Vovó, eu quero dar uma chance para a mamãe, mas só uma. Se ela fizer alguma coisa errada de novo, eu não quero mais ver ela nunca. É uma condição justa, meu amor. 6 meses depois, Carla foi libertada em regime semiaberto. Trabalhar de dia numa clínica de reabilitação, dormir numa casa de acolhimento à noite, visitas supervisionadas com a família aos fins de semana. O primeiro encontro em casa foi tenso. Carla chegou nervosa, com uma bolsa pequena contendo apenas o essencial. Isabela a cumprimentou formalmente, como se fosse uma conhecida distante. Oi, mamãe. Oi, filha. Como você está? Bem. E você? Melhor agora. Fiquei observando a interação entre elas, pronta para intervir se necessário. Mas percebi que ambas estavam sendo cuidadosas, respeitosas, tentando reconstruir uma relação que havia sido completamente destruída. Durante o almoço, Carla contou sobre seu trabalho na clínica. Mãe, eu atendo pessoas que estão exatamente na mesma situação que eu estava. Viciadas, desesperadas, mentindo para a família, perdendo tudo. E quando eu conto minha história, incluindo a tentativa de assassinato, elas ficam em choque. E isso ajuda elas? Ajuda, porque elas percebem que ainda não chegaram no fundo do poço.
que ainda podem se recuperar antes de fazer algo irreversível como eu fiz. Isabela escutava tudo em silêncio, processando as palavras da mãe. Mamãe, você se arrepende do que fez? Me arrependo todos os dias, filha. Não passa uma hora sem eu lembrar do que quase fiz com vocês duas. E se você pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Pediria ajuda no primeiro dia que perdi dinheiro apostando. Assumiria meus erros em vez de tentar esconder. Colocaria vocês em primeiro lugar em vez de colocar o vício. Promete que nunca mais vai apostar? Prometo. E mais que isso, se eu sentir vontade de apostar, vou contar imediatamente para vocês. Foi um almoço difícil, carregado de emoções e não ditos, mas também foi o primeiro passo numa jornada longa de reconstrução. Nos meses seguintes, Carla cumpriu rigorosamente todas as condições do regime semiaberto. Trabalhava de segunda a sexta na clínica, participava de reuniões dos jogadores anônimos todas as terças e quintas, visitava uma psicóloga semanalmente. E aos fins de semana, vinha almoçar em casa. Gradualmente, a tensão foi diminuindo. Isabela começou a contar pequenas coisas do seu dia a dia para a mãe. Carla começou a participar das decisões familiares menores, como escolher o cardápio do domingo ou decidir qual programa assistir na TV. Um dia, 6 meses depois da libertação, Isabela me surpreendeu. Vovó, posso fazer uma pergunta difícil? Pode, meu amor. A senhora ainda ama a mamãe? Amo. Sempre amei. Mesmo quando ela fez aquelas coisas terríveis. Mas como a senhora consegue amar alguém que tentou matar a gente? Porque amor de mãe não é só gostar das coisas boas da pessoa. É amar a pessoa inteira, incluindo os defeitos, os erros, as partes ruins. E também é ter esperança de que ela pode mudar. E a senhora acha que ela mudou mesmo? Acho que está mudando. Mudança verdadeira demora tempo, não acontece da noite para o dia. Eu também acho que ela está mudando. Ela parece mais verdadeira agora. Era verdade. A Carla que voltou da prisão era mais humilde, mais cuidadosa com as palavras, mais atenta às necessidades dos outros. Ainda havia momentos de tensão, especialmente quando ela chegava tarde ou parecia preocupada, porque nossa primeira reação era desconfiança. Mas aos poucos, fomos aprendendo a confiar novamente. O momento decisivo veio 1 ano depois da libertação. Carla havia cumprido todas as exigências do regime semiaberto e podia voltar a viver em liberdade total. Mas ela me fez uma proposta inesperada. Mãe, posso continuar morando na casa de acolhimento? Por quê? Você pode voltar para cá. Porque ainda não me sinto pronta. Preciso de mais tempo vivendo com supervisão, provando para mim mesma que mudei de verdade. E se eu disser que você pode voltar para casa agora? Eu agradeceria, mas recusaria. Mãe, eu não posso correr o risco de recair e colocar vocês em perigo novamente. Essa decisão me surpreendeu completamente. A Carla de antes teria aceitado qualquer oportunidade de ter mais liberdade. A nova Carla estava colocando nossa segurança acima da própria comodidade. Filha, você tem certeza? Absoluta. Prefiro passar mais 1 ano provando que mudei do que voltar cedo demais e estragar tudo de novo. Foi nesse momento que soube com certeza. Minha filha havia realmente se transformado. Hoje, 3 anos depois da libertação, Carla vive numa casa simples a 2 quadras da nossa. Ela trabalha como coordenadora da clínica de reabilitação e é respeitada na comunidade pelo trabalho que faz. Isabela, agora com 13 anos, passou a visitá-la regularmente e já até dormiu lá algumas vezes. Nossa relação não é a mesma de antes, nunca será. Há cicatrizes que não se curam completamente. Há momentos de desconfiança que ainda surgem. Mas há também algo novo, uma intimidade construída sobre a verdade, não sobre mentiras. Na última visita de Carla, ontem domingo, ela disse algo que me marcou profundamente. Mãe, obrigada por não ter desistido de mim mesmo quando eu merecia ser abandonada. Mãe não desiste de filho, Carla. Mas tinha razão para desistir. Eu tinha virado uma pessoa terrível. Você sempre foi minha filha, mesmo quando fez coisas imperdoáveis. E agora? Agora você é minha filha que aprendeu com os próprios erros, que cresceu, que se tornou uma pessoa melhor.
A senhora me perdoa? Já perdoei há tempo, filha. A questão é se você consegue se perdoar. Ainda não consegui completamente, mas estou tentando. Isabela, que escutava nossa conversa da cozinha, apareceu na sala com um sorriso tímido. Mamãe, posso te contar um segredo? Pode, filha. Eu tenho orgulho da pessoa que você se tornou. Carla começou a chorar, lágrimas genuínas de gratidão e alívio. E foi nesse momento que percebi. Nossa família havia não apenas sobrevivido à traição mais brutal imaginável, mas havia saído mais forte do outro lado. Porque no final das contas, perdão verdadeiro não é esquecer o que aconteceu. É escolher construir algo novo e melhor sobre as ruínas do que foi destruído. Porque no final das contas, perdão verdadeiro não é esquecer o que aconteceu. É escolher construir algo novo e melhor sobre as ruínas do que foi destruído. Mas a história completa da nossa família não termina aí. Porque 3 anos depois de tudo parecer resolvido, a vida me ensinou mais uma lição brutal sobre o peso das nossas escolhas. Foi numa terça-feira de outubro, 4 anos depois daquela noite devastadora na Igreja do Rosário, que recebi uma ligação que mudaria tudo mais uma vez. Dona Terezinha? Aqui é da Delegacia Central. Precisa vir aqui urgentemente. É sobre sua filha Carla. Meu coração disparou. O que aconteceu? Ela foi encontrada inconsciente na clínica onde trabalha. Overdose de medicamentos para dormir. O mundo desabou novamente. Quando cheguei ao hospital, encontrei Carla entubada na UTI, lutando entre a vida e a morte. Os médicos me explicaram que ela havia tomado uma quantidade perigosa de calmantes, mas que conseguiram fazer a lavagem estomacal a tempo. Foi tentativa de suicídio? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Parece que sim. Ela deixou uma carta. A carta era devastadora. Mãe e Isabela, desculpem por não ter conseguido viver com o peso do que fiz. Eu tentei me redimir. Tentei ser uma pessoa melhor, mas toda vez que olho no espelho, vejo a mulher que quase matou sua própria família. Não consigo mais fingir que mereço perdão. Não consigo mais fingir que posso ter uma vida normal depois do que fiz. Talvez vocês sejam mais felizes sem mim. Com amor e arrependimento eterno, Carla. Isabela, agora com 15 anos, leu a carta e começou a chorar como eu não via há anos. Vovó, é minha culpa. Na última visita eu disse para ela que ainda sentia raiva às vezes, que mesmo perdoando, eu não conseguia esquecer completamente. Não é sua culpa, meu amor. Você foi honesta, e honestidade é importante. Mas ela tentou se matar por causa do que eu disse. Ela tentou se matar porque ainda não conseguiu se perdoar. E isso é responsabilidade dela, não nossa. Durante os 5 dias em que Carla ficou internada, recebi visitas surpreendentes. Dona Maria do açougue, seu Pedro da farmácia, até mesmo algumas pessoas que haviam assistido à exposição na igreja vieram ao hospital. Dona Terezinha, disse Padre Antônio, estamos todos rezando para que a Carla se recupere. Obrigada, Padre. E quero que saiba que muitos de nós mudamos nossa opinião sobre ela nesses últimos anos. Vendo o trabalho que ela faz na clínica, como ela ajuda outras famílias. É verdade, acrescentou Dona Rosa. Minha sobrinha foi atendida por ela na clínica. Disse que a Carla salvou o casamento dela. Foi aí que percebi algo importante. Enquanto eu e Isabela ainda estávamos processando nosso perdão, a comunidade já havia começado a perdoar Carla pelo trabalho de redenção que ela vinha fazendo. Quando Carla finalmente acordou, ela estava diferente. Não apenas fisicamente frágil, mas emocionalmente quebrada de uma forma nova. Mãe, por que me salvaram? Porque você é minha filha e eu te amo. Mas eu não mereço. Carla, merecer não tem nada a ver com isso. Amor não é sobre merecer. Eu tentei me matar, mãe. Depois de tudo que vocês fizeram por mim, eu tentei abandonar vocês de novo. E agora você está viva para tentar de novo. Tentar o quê? Tentar viver. Tentar ser feliz. Tentar se perdoar. Isabela, que havia ficado em silêncio, se aproximou da cama da mãe. Mamãe, posso te falar uma coisa? Pode, filha. Eu menti na minha última visita. Carla ficou confusa. Mentiu como? Quando disse que ainda sentia raiva às vezes. Na verdade, eu não sinto mais raiva. Eu sinto tristeza.
Tristeza porque você sofre tanto que nem consegue ver o bem que faz. Que bem? Você salvou dezenas de famílias na clínica. Você me ensinou que pessoas podem mudar de verdade. Você mostrou para toda Ribeirão Preto que arrependimento real existe. Carla começou a chorar. Mas eu quase matei vocês duas. Mas não matou. E durante esses 4 anos, você salvou mais vidas do que quase destruiu. E você conseguiria perdoar alguém que quase te matou e ainda tentou suicídio depois? A recuperação de Carla da tentativa de suicídio foi lenta e dolorosa. Ela teve que fazer terapia intensiva, tomar antidepressivos, reaprender a lidar com a culpa de forma saudável. Mas algo mudou nela após quase morrer. Uma urgência nova, uma compreensão diferente sobre o valor da vida e das segundas chances. Mãe, disse ela 6 meses depois da internação, quero fazer algo importante. O quê? Quero contar nossa história publicamente, não só aqui em Ribeirão Preto, mas em outras cidades. Quero mostrar para outras famílias que é possível sobreviver às piores traições. Você tem certeza? Vai ser doloroso reviver tudo isso. Tenho certeza. Se nossa dor pode ajudar outras pessoas, então ela valeu a pena. E foi assim que começamos a fazer palestras juntas, eu, Carla e Isabela, em igrejas, escolas, centros comunitários. Contávamos nossa história completa: a traição, a vingança, o perdão, a tentativa de suicídio, a reconstrução. As reações eram sempre intensas. Algumas pessoas ficavam chocadas com a brutalidade da tentativa de assassinato. Outras se identificavam com a luta contra o vício. Muitas choravam durante a parte sobre perdão e reconstrução familiar. Mas o que mais me marcava eram os depoimentos após as palestras. Uma mulher de Franca nos procurou e disse: "Meu filho também é viciado em jogos. Depois de ouvir vocês, decidi não desistir dele." Um homem de Araraquara contou: "Eu estava pensando em me matar por causa das dívidas de apostas. Vocês me mostraram que sempre há uma saída." Uma adolescente de Sertãozinho disse para Isabela: "Você me ensinou que é possível perdoar sem ser idiota." Essas palestras se tornaram nossa nova missão familiar. Não porque queríamos ser famosas ou ganhar dinheiro, mas porque percebemos que nossa dor tinha um propósito maior. 2 anos depois de começarmos a contar nossa história publicamente, recebemos um convite inesperado. A Record queria fazer um documentário sobre nossa família para um programa especial sobre perdão. "Mãe, acha que devemos aceitar?" perguntou Carla. "Acho que sim. Quantas famílias brasileiras assistem à Record? Imagina quantas pessoas podem ser ajudadas." O documentário foi ao ar numa terça-feira de novembro. 45 minutos contando nossa história completa, com depoimentos de pessoas da comunidade, imagens da Igreja do Rosário, entrevistas com Roberto e Patrícia. A repercussão foi surreal. Recebemos mais de 1.000 mensagens nas redes sociais. Pessoas do Brasil inteiro contando suas próprias histórias de traição familiar, vício em jogos, tentativas de suicídio. Mas a mensagem que mais me marcou veio de uma jovem de 19 anos do Ceará. "Dona Terezinha, minha mãe tentou me matar quando eu era criança porque estava drogada. Eu cresci odiando ela. Depois de ver o documentário, decidi dar uma chance para o perdão. Obrigada por me mostrarem que isso é possível." Foi aí que entendi completamente o que nossa história representava. Não era apenas sobre uma família que sobreviveu a uma traição terrível. Era sobre a possibilidade de transformar as piores experiências humanas em instrumentos de cura para outras pessoas. Hoje, 6 anos depois daquela noite na Igreja do Rosário, nossa família vive uma realidade que eu jamais poderia ter imaginado. Carla é coordenadora nacional de um programa de prevenção ao vício em jogos. Ela viaja pelo país dando palestras, treinando profissionais, desenvolvendo políticas públicas. É respeitada nacionalmente como especialista em reabilitação de viciados. Isabela, agora com 17 anos, decidiu fazer psicologia para trabalhar com famílias em crise. Ela diz que quer transformar a dor que viveu em cura para outras pessoas. E eu? Aos 79 anos, me tornei uma espécie de consultora informal para famílias que passam por traições graves. Recebo ligações semanais de mães desesperadas pedindo conselhos sobre como lidar com filhos viciados.
Nossa relação familiar é complexa, mas real. Não é perfeita. Ainda há momentos de tensão, memórias dolorosas que surgem sem aviso, cicatrizes que doem em dias específicos. Mas é uma relação construída sobre a verdade, não sobre mentiras. Carla me paga religiosamente $1.500 por mês há 4 anos. Sua forma de quitar a dívida moral que tem comigo. Eu aceito o dinheiro não porque preciso, mas porque sei que é importante para ela assumir as consequências financeiras dos seus atos. Isabela mantém um relacionamento carinhoso, mas cuidadoso com a mãe. Elas se falam diariamente, se veem semanalmente, mas Isabela nunca dormiu na casa da Carla e provavelmente nunca vai dormir. Alguns limites foram estabelecidos para sempre. E entre mim e Carla existe algo novo. Um respeito mútuo construído sobre a dor compartilhada. Ela me respeita por ter tido coragem de expô-la publicamente quando era necessário. Eu a respeito por ter tido coragem de se reconstruir depois de tocar o fundo do poço. Na última conversa que tivemos, ontem domingo, Carla me fez uma pergunta que resumiu toda a nossa jornada. Mãe, se pudesse voltar no tempo, faria tudo igual? Pensei muito antes de responder. Faria diferente algumas coisas. O quê? Teria procurado ajuda profissional para seu vício antes que chegasse ao ponto de você tentar nos matar. E quanto à exposição na igreja? A exposição eu faria igual, era necessária. Por quê? Porque você precisava entender publicamente a gravidade do que havia feito. E eu precisava que toda a comunidade soubesse quem você era para poder proteger outras famílias. E hoje, você se arrepende? Não me arrependo. Foi doloroso para todos nós, mas foi necessário. E olhe no que nos transformamos. Carla sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Mãe, obrigada por não ter me deixado morrer. Nem fisicamente, nem moralmente. Mãe, nunca deixe a filha morrer, Carla. Mesmo quando a filha tenta matar a mãe. Principalmente quando a filha tenta matar a mãe. É aí que ela mais precisa ser salva. Isabela, que escutava nossa conversa da cozinha, apareceu com um sorriso nos lábios. Vocês duas são muito dramáticas. É verdade, ri. Mas nossa família sempre foi dramática. Pelo menos agora é um drama com final feliz, disse Carla. Será que é final feliz mesmo? Perguntei. É sim, vovó, respondeu Isabela com convicção. Porque aprendemos que final feliz não é ausência de problemas. É ter pessoas que amam você o suficiente para te salvar de si mesma. E naquele momento, olhando para minha filha e minha neta, 2 pessoas que já se odiaram, já se quiseram mortas, mas que agora estavam ali, juntas, reconstruídas, eu soube que nossa história havia valido cada lágrima derramada. Porque no final das contas, família verdadeira não é quem nunca te machuca. É quem te machuca, se arrepende, se transforma e te ensina que o amor mais profundo às vezes nasce exatamente da dor mais intensa. Nossa história começou com uma traição que poderia ter destruído tudo, mas terminou com uma compreensão sobre perdão que salvou não apenas nossa família, mas dezenas de outras famílias pelo Brasil afora. E se alguém me perguntasse qual é o segredo para sobreviver às piores traições familiares, eu diria: não é sobre esquecer o que aconteceu. É sobre transformar a dor em propósito, a raiva em sabedoria e a vingança em oportunidade de crescimento para todos os envolvidos. Hoje, quando vejo Isabela estudando para o vestibular de psicologia, quando recebo mensagens de Carla contando sobre mais uma família que ela ajudou a se reconstruir, quando olho pela janela e vejo nossa vizinhança, a mesma onde quase fui assassinada, sei que fizemos as escolhas certas. Dolorosas, brutais, necessárias, mas certas. Porque às vezes o amor mais profundo exige as decisões mais cruéis. E às vezes a melhor vingança é transformar quem te traiu numa pessoa melhor do que ela jamais foi. Obrigada por chegar até o fim dessa nossa história. Se ela te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa lembrar que o perdão não é fraqueza. É a única forma de quebrar o ciclo da vingança e transformar dor em cura. Nossa família é a prova viva de que não existe traição tão grave que não possa ser transformada numa oportunidade de crescimento.
Não existe erro tão terrível que não possa ser redimido com trabalho honesto. E não existe amor tão ferido que não possa ser reconstruído sobre bases mais sólidas. A vingança que planejei naquela noite na Igreja do Rosário não foi apenas para punir minha filha, foi para salvá-la. E no processo acabou salvando nossa família inteira.